Bora. Já tá gravando já? Sabiu, né? Já tá gravando já? Já. Depois é só fazer o corte. Não, Beleza. beleza. É bom que já vai descontraindo. Isso aí. Deixa eu só colocar. Vai começar com o processador. Tá. Qual foi a sequência? Que vocês A gente pode falar do novato. O que vocês acham? Da arte. Da Arc, Intel Arc. Demorou. Só que aí a gente já engata na RTX, né? Na 4090. Não, na série 4. Só tem ela. Só tem. Só Aí, tem ela. É que a engata 4080, que o pessoal até falou assim, É. 4070, perdão, 4080, né? Tipo, Na verdade, saiu as 4 de novo, né? Eles fizeram 40, 40. 60, 70, Mas só 80 e não, 90. 70 não tem. 70 70 não tem? 70 não tem. Ele Não fizeram? não vai ter por Não enquanto. vai ter? Parece que não vai ter. O pessoal até brinca assim, eles iam Será? lançar. Vamos melhorar 60. Será? Mas eu vi um gráfico que tinha 70, hein? Tinha 70 também. Então, Tinha as Porque 4. normalmente eles 70, lançam. sim, normalmente 70, tem, mas 60, 70, 80 dessa e 90. vez tá uma brincadeira, pelo menos nos sites lá de fora, os vídeos que eu vi Não, também, mas eu vi em site falaram assim, do... eles estavam para lançar, aí eles Uhum. tiraram, só deixaram 480 e Ah, tá, mas acho que 490. pode nessa ser, então. janela de lançamento. Mas é alguma... Pode ser, pode Essa ser. janela. Mas nem vou cogitar. Eles nem começam vou- com Eles começam com high-end. high-end e depois Uhum. vem mid. Então, Não, mas nem a gente já vou... quer começar com a RTX? O que vocês acham? Vai na novata. Vamos na novata. Então abre aí. Então, Calma aí. Tem como tirar uma selfie aí? Poxa, é mesmo, né? Vamos tirar no final agora? Ah, uma pra começar. só pra começar, verdade. hein? Aí, garoto. Tá com filtro aí, parece? Aí. Redutor de olho azul. Já saímos tudo com olho azul, né? Não, redutor de olho vermelho. Tá. Não, na verdade eu acho que só tem o filtro da tela de... Não, tá legal. Só da tela mesmo. Não, tá legal. Mas mais bonito que isso aqui não resolve. Não tem foto que deixe Você bonito. já tá casado, Pode já. ser, pode ser iPhone 14 que não... Então, beleza, vamos abrir então? Beleza. Muito bem, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que horário que você vai escutar, mas estamos começando mais um podcast do Tech Papo. Tech Papo aí, nesse dia isso aí. 14 de outubro de 2022. Depois de um longo período de Longo férias. período hein? de Isso é. pausas. Foi umas pausas ali, cada um com seu compromisso, né? A gente tem outras vidas ali. Poderia ser vida paralela, mas não é bem paralela, enfim. A gente tem outras atividades também. Mas agora a gente conseguiu reunir. E querendo ou não, um ano, hein? Um ano que a gente completou, porque foi 9 de setembro do ano passado. Do ano passado, de 21. Verdade, Não tinha verdade. parado pra reparar na data. Aí, agora que me deu essa luz Então, também da data. eu tava revendo os arquivos, reorganizando Que lá e falei assim, legal, olha, cara. 9 de setembro. Pô, show né? de Eu falei bola. assim. Aliás, 11 de setembro, perdão. 11 de setembro. 11 Foi de no setembro. 11 de setembro que a gente fez o primeiro. A gente fez 11 de ainda. setembro. A gente fez ainda. E a gente ainda fez uma pequena homenagem ao... A gente não tava em loco, né? completo. A gente tava cada um em sua casa, né? Isso. Bem lembrado. Foi mesmo. A gente comentou mesmo do 11 de setembro. Poxa, Hum. que data, né? Especial. Enfim, foi especial. Enfim, muita coisa evoluiu, então a gente Certeza. tem muita coisa também que a gente poderia sair falando, mas a gente falou do que estava mais perto aí dessa data. Exato. E vou começar com um tema, abrindo o tema, que eu dei o nome de novato, né? Que é o novato das placas gráficas de vídeo, né? Que é a Intel. Na verdade, a Intel já tinha placa, só que era sempre junto com o processador, né? Um board. Mas a gente sempre fala, muitos falavam, não é placa isso aí. Na verdade, alguns até falavam que era um quebra-galho, né? Pra pelo menos você saber, olha, tá o vídeo funcionando, né? Vamos dizer nesse sentido. Ou aqueles que estão fazendo manutenção, você fala, nossa, placa de vídeo queimou, será que queimou mesmo? Aí você vai, testa na Intel, aí você descobre, opa, realmente queimou, né? Ou queima o componente na hora que alguém tá ali consertando o computador. Mas então, a placa ARC, no fim, é uma placa separada, não está junto embutido como era no processador. Apesar dos processadores futuros, talvez já tenham algumas melhorias, com certeza. Mas vamos lá, a gente vai falar aí das placas ARC da Intel.
Quer começar passando os detalhes aí? Opa, vamos lá, Por mais uma favor. vez. Primeiramente, boa noite aí a todos que Oldmar. estão nos ouvindo aí, né? Um prazer estar aqui com com meus amigos aqui, né? Mais uma vez falando de Tech Papo, né? Tecnologia que não Que é falta. tecnologia na veia, né? Mas enfim, vamos lá. Segue aqui. Eu peguei aqui um resumo, né? Como referência a A750, que foi lançada agora no dia 12, né? No Dia das Crianças. Por coincidência, né? Junto com a NVIDIA também, que nós vamos falar dela daqui a pouco. Eu vejo uma certa rivalidade aí, Foi hein? coincidência, né? Lançarem Isso aí. na mesma data, né? Foi, Mas a né? tão esperada A750. Na verdade, a A380, né? A gente estava até comentando antes aqui de abrir o papo. Ela já foi lançada, já tem até venda, né? Na própria Kabum você consegue adquiri-la, mas ela é bem mais inferior. Dizem até que é mais inferior do que a 1650, né? Sim. Uma GTX 1650. Sim. Então ela é bem inferiorzinha. Então a galera tava na espera mesmo dessa A750, né? A famosa novata aí. Bom, o processador gráfico dela tem um código, que é o nome do processador, que é o DG2 512. Esse é o código do processador. E CUDA Core, que a gente sempre pergunta, né? Quantos cores, né? Ela tem físico, quantos núcleos, né? O pessoal sempre quer saber. Ela tem 3.584 núcleos físicos. E com memória GDDR6, a Intel partiu para essa mesma tipo de memória também que a NVIDIA trabalha, a concorrente, né? E a AMD também tem esse tipo de memória, que é a GDDR6. Se ressalva porque a NVIDIA tem uma GDDR6X, que ela tem um clock maior, né? A ARC não saiu com Tem a esse vantagem tipo. do clock. As ARCs, por enquanto, pelo que eu vi, ela não tem esse chip aí. Tá, mas a Intel trouxe uma vantagem muito interessante por se tratar de um canal de 512 bits, né? 512 bits, exatamente. Correto. E 8 GB de memória padrão nessa plaquinha aí, tá? Gente, preço sugerido no mercado americano, $350. Esse é o preço sugerido. Aí teria que fazer Qual modelo? a A750. A750. Eu já tô vendo, na verdade eu vi recentemente, 289. Eles Hum, baixaram, mais baixo. porque concorrência, né, também baixou o preço. Na verdade, o que isso é bom. aconteceu? Um detalhe, né, a NVIDIA e a AMD baixaram para a faixa de 350. Isso, As placas que seriam, assim, próximas, né? isso. E aí, o que a Intel fez? Beleza, a 750 cai para 289 e a Ah. 770 para $329. Olha, então foi uma baixa satisfatória. Com certeza. Esses dados aqui, galera, eu peguei da fonte do site Tech Power Up. Né? Quem quiser consultar, é um site muito Normalmente bacana. preço de quando lança assim, isso. eles se jogam no mercado. Aí eles veem, opa, o pessoal começa a baixar, eles vão baixar também. O Tech Power Up, eu acompanho eles já há muito tempo, eles esmiuçam a placa, eles fazem meio que até que uma engenharia reversa, aliás, né? Eles desmontam, vê o chip, o número do chip, série. Então isso que é legal, o Tech Power Up ele tem esse embasamento, você consegue ver muita informação. E uma coisa interessante que eu achei muito interessante nessa linha 700 da Intel, a 750, mesmo sendo de entrar nessa linha 700, se você parar para ver os detalhes técnicos dela, cara, tá muito interessante. Ah, sim, com certeza. É uma placa que eu quero ter em Não só mãos para isso, testar. A gente falou da quantidade de processadores internos dessa placa de vídeo, certo? Lembra que uma dos outros processadores que também está embutido nessa placa são os RT Cores, são os Ray Tracing Cores. E comparado com a concorrência com a mesma quantidade de processador, é bem superior. Bem superior, concordo. Então é uma vantagem, é algo que realmente está trazendo um desempenho comparado com as concorrentes que tá para chegar. O problema é esse, tá para chegar. Inclusive, em alguns testes de benchmark que eu andei estudando aqui, dando ela como superior a 3060. E a própria 6600 da AMD, a RX 6600. Ela com um desempenho muitas vezes acima. E como o Felipe falou, a 770 também, né? Também um desempenho ali igual ou superior. Tem um dado interessante que a Intel, até tá no site ainda, achei que não tivesse. A 770 tem 2 modelos, um de 16 GB e outro de 8. Olha aí, que De interessante. 16 vai ser uma série especial só. Vai ter pouca gente que vai ter. Quem comprou. Né? E o que vai ficar é de 8 GB. Tem outros detalhes interessantes da especificação, é o processamento direto do AV1. Olha O preço dela comparado a um
a concorrente que acabou de chegar, ou mesmo os concorrentes que não processam o AV1 diretamente na placa de vídeo, é uma coisa assim que eles não só processam para você assistir o seu vídeo ali, seja Netflix que tá para adotar, na verdade eles até já estão adotando, YouTube já vai adotar com certeza, eles são muito Com certeza. muito próximos assim para adotar, e outros sites, Twitch, né, todos os mais famosos vão querer adotar o AV1. A AV1 precisa de menos dados dentro de uma banda larga, assim, então comparar com o sistema H265 que é usado ali pela NVIDIA mesmo, Isso. tem processamento pela placa de vídeo, ou mesmo a AMD também consegue processar, usa o dobro do que é o AV1, com a mesma qualidade visual. Você vai olhar ali, você vai falar assim, pô, não vejo diferença. Olha. E eu tô dizendo assim, uma internet de 4 mega, tá? A faixa de 4 mega já dá Conseguia conta. Já consegue então, streamar. o dobro seria assim, porque é Hum. 3,5, né? Na verdade é É, 3,5, 3.5 megabits de megabits, vídeo. correto. O que seria o formato concorrente, H265 é 7, em torno de 7. Eles até falam em 6, mas Que é quase o dobro. vamos dizer que é o o dobro, dobro. praticamente. E além de processar para você assistir, ele converte em tempo real. Ele já Caramba. processa convertendo em tempo real. Então Olha. você pode fazer streaming. Você Tô consegue vendo uma streamar. debandada É. dos Mesmo- streamers por aí, hein? Cara, Eu tô dizendo assim, desde a placa de entrada. mesmo a 380 Não lá. precisa ser a 750 ou 770. Gente, o que não é de surpreender, né? Porque a Intel não ia fazer uma coisa... É. Ela não ia lançar um produto ruim, né? Know-how ela tem. Os caras sabem falar a fazer... verdade. Os caras sabem fazer chip, né? O QuickSync, é só vocês lembrarem É. do QuickSync. Ele já usa um sistema próprio para processar vídeo a partir do processador. E quando eu testei, eu fiquei assim bobo também de ver que processava em tempo real o H264. Isso no meu processador antigo já funcionava. Assim, nossa, eu falei assim, a Intel anos-luz na frente, né? Eles são muito adiantados. Você vê, a Intel, entrando nessa linha de tecnologia dela aí, ela foi uma das pioneiras na transmissão de vídeo sem fio, né? Vocês lembram da WiDi, né? Que é o Wireless Display, Intel WiDi, Sim. Wireless Uhum, Display. Se você uhum. tivesse Três anos. Foi. sem verdade, trino, bem né? Se você lembrado. tivesse processador, placa de rede e chipset Intel, você conseguia, com o software WiDi, né, numa TV Miracast, você conseguia espelhar sem fio. Né? Ela descontinuou isso, né? Porque hoje já é nativo dos processadores, né? Sim. O Miracast, né? O espelhamento. Isso. Mas ela foi uma das pioneiras com essa tecnologia. E eu cheguei a testar essa tecnologia. Olha só, legal. Cheguei a ter o WiDi. Eu cheguei a comprar um aparelho da TP-Link. Como a minha TV não tinha o Miracast, ele é um aparelho, como se fosse um receptor Ah, entendi. com saída HDMI, até com áudio digital, via fibra ótica. E você plugava ele na TV televisão e ele recebia do recebia. WiDi, do Olha notebook. Do notebook com a tecnologia Nossa, WiDi. Isso bacana. há quase 10 anos atrás. Faz muito. Nossa, então. Você vê como que a Intel ela dá passos largos, né? É. Nesse sentido, né? Então ela não ia colocar uma. Tecnologia Com de certeza. ponta. Bem por Com aí. certeza. Tecnologia de ponta. Então, é uma alternativa. O pessoal vê assim. E fala, bem viável, né? Pelo que nós estamos. pô, você pega a A380, que lá fora tá $140. Eu achei aqui no Brasil por 1.100. Sim. Ela A tem. 380? Tem na Kabum. Eu sempre dou a Kabum como referência. Uhum. Ela tem por esse Isso, valor é. na Kabum. Uhum. E já tem a pronta entrega. Quando chegar com preço bacana. Quem quiser fazer um computador para streaming, Uma perfeito. ideia. Já tá até uma com ideia. o codec atual. E a gente precisa lembrar, tem placas-mães hoje disponíveis com 2 slots. certo? Sim, Você com pode ter certeza. uma placa-mãe para redesign em tempo real E uma para enquanto game. joga. Uhum. Você pode dedicar uma para cada, Exato. pra cada via, né? E Interessante. a gente tem que lembrar também outra coisa. Uma coisa que eu lembro que eu sempre gostei da Intel, mesmo aquele meu primeiro notebook que a gente tinha na época de faculdade, que era o Microboard. Quando eu fiz um Eu ainda tenho update, eu ainda tenho lá. Olha aí que bacana. Ele tá parado, mas Mas ainda tá lá, tá é. funcional. Tá funcional. Ele tá. Já deu uns XPzinho nele. Cara, na época Não, a gente eu- pegou com o Windows Vista. Já era com Windows Vista. Pesadíssimo o Windows Vista. Era horrível. Aí eu particularmente, eu voltei pro 7, pro XP. XP. Eu pus o É XP a melhor também. coisa, né? A eu melhor fiz coisa. a mesma coisa.
Pra mim foi assim, eu liguei, olhei o Windows 7, rebutei pra entrar no Windows XP pra instalar. Assim, foi no dia que eu recebi, eu O fiz Windows isso. Vista, né? O Eu Windows fiz Vista. exatamente isso. Startou o Vista, você falou. Eu já É, reiniciei. Falei, como é que É. reinicia? Eu falei assim, eu só fiz A gente já isso. até comentou isso em outros podcasts aqui, né? Que É o um Vista preconceito, foi mas vamos falar a foi uma, verdade, não, mas não assim, dá, a né? Microsoft também foi uma sacada assim, ela deu um passo à frente, mas no hardware que não atendia, né? O restante não acompanhou, Não acompanhou, né? né? A ideia de 3D, É, tinha o Flip, né? O Flip 3D, Tanto é que o Aero, né? Tinha a transparência. sim. Era Mas você vê, todas as empresas, é só Maravilhoso. você olhar, por exemplo, É. a própria Intel, quando eles lançaram o 64 bits, eles chegaram para a Microsoft, vocês conseguem suportar 64 bits? A Microsoft, então a gente vai levar No uns 2 momento. anos para desenvolver. para desenvolver, tal. Chegou uma comunidade Linux, em 3 meses os caras trouxeram um protótipo já funcionando, e mais 3 meses trouxeram o kernel definitivo pronto para em Tanium de Como que- 64 bits. Como que pode? Você vê? Então, aí a comunidade disse que já tava assim. Agora você falou um nome que bateu uma nostalgia É, danada, então. os Eternials, cara. Mas então, voltando à placa de vídeo Intel, eu lembro que uma vez eu fiz uma atualização do driver de vídeo, era só a placa de vídeo on-board. Mas aí eu consegui rodar o Doom. Olha aí, Caramba. bacana. Não rodava assim, travava assim. Eu acho que era um demo do Doom, alguma coisa assim. E aí quando eu atualizei a placa, nada começou a rodar. Mas você Parecia sabe que a Intel, os notebooks, quando ela trouxe o processador gráfico para dentro do processador, né, principalmente nas linhas de notebooks, você vê assim, uma galera rodando muitos jogos nesses notebooks. Então, O problema do Brasil, aqui no Brasil, que eu digo, é aquecimento. Porque o que o clima dá brasileiro é já o não que ajuda. é o brasileiro não, o Brasil não, o clima não ajuda e o brasileiro também não ajuda, Pior. porque dá muito superaquecimento, Sim. né? E aí dá pane, né? Porque aí dá BGA, né? Dá problema no chip, solda fria, né? É. Então dá esse problema. Mas assim, em relação a processar jogos, os próprios processadores on-board lá de geração 2, geração 3 pra cá, os gráficos são Já muito faziam bons. muita coisa. É, já sim, faziam com muita certeza. coisa. Por isso que eu falei. Eu acompanhava muito. Exato, eu lembro que também. até tinha o site É. ali. Que Por isso que eu falei que a Intel ela sabe fazer chip de gráfico já desde milênios, né? A Intel. E trazer isso para agora para uma placa off-board, para eles Por não foi. falar em curiosidade de temperatura, recentemente mexi num Lenovo T490. Ele é 10ª geração com uma placa de vídeo. Olha. Só que não Que foi máquina. projetado para o Brasil. É... Aí começa a brincadeira. Começa a brincadeira, que eu conheço bem. Um único heat pipe que atravessa processador, placa de vídeo para depois chegar no cooler. E é processador, seja, chip central, aí ele sai no cooler ali. Processador, ele passa em cima da placa de vídeo, Isso, do chip de vídeo, e chip de e ele vídeo, vai pro exato. cooler. Isso. Nossa. Ou a temperatura começa E a subir. é um coolerzinho só. É um O cooler coolerzinho não só. dá por ser um único heat pipe, não dá conta de resfriar. Resfria a placa de vídeo, mas não resfria o processador. Então um ou outro dá na BGA ali. Dá o BGA ou no Não, processador BGA, ou no vídeo. BGA Não chegou a dar? apresenta problema. Ele apresentou de dar um clock. Ah, Em tá. momentos... O throttle. Throttle. Dá o throttle. Ele Em baixa o alguns clock momentos por ele chegou segurança. aqui. Mas O isso, processador chegou a 500 MHz. pra não mas poder isso não- porque o teu manter cliente funcionando. deu sorte, porque foi no processador que ele tem o throttle. O vídeo não tem. Então, isso também. quando é para dar BGA no vídeo, não tem quem segure. Se o superaquecimento fosse ali, tinha ferrado a máquina. Né? É uma Tem pena, por aí. né? Então, assim, é o projeto que veio pro Brasil, mas ele não foi adequado, né? Ele não foi adaptado, né? É uma pena. Uma pena. Mas, enfim. No fim é isso. Só falar também, eu até já procurei, existem já notebooks, né, com a ARC. Isso. E eu vi ali até com 350 ARC 350M, isso, a 350M. E é o mais barato, na casa de 8.000. É isso mesmo. Sei que eu marquei o de 11. Tem um de 11 que é da Samsung. Tem a A350 e tinha um Acer. O Acer tava mais em conta.
com a A370M. Já Só que o mais processador é um interessante. pouco inferior, né? Ao invés de um i7, é um i5 1240, mas já é série 12. É, série 12, Já é ô, série 12 fantástico. P. É P quando tem A gente performance, chega né? lá. A gente É chega lá. bom. É. Mas já baixou bem para ser novidade, porque eu sei que qualquer notebook novidade assim não tá chegando barato. Eu sei Não, que não tá. chega a menos de... Começa, É. pelo que eu vi, tem os outros modelos, tudo pula já para 15 para cima, 15 mil para cima. Sim, nessa faixa. Tá, Nessa faixa, tá tá salgado aí. caro, mas. Tem uma marca que tá começando a se destacar. Eu tive a oportunidade de mexer num recentemente. Que é a Avel, cara. A Vel. A Vel. O com- Adrenaline tava também É, com. Eu acho que. Eu não a sei Vel. se patrocínio. Eu sei que eles tinham. Quando Eles recém tinham, tinha lançado, eles tinham lá. surgiu ali. É. É. Às Tive vezes é um contato subpatrocínio. com um e me Mas surpreendeu. eles estão em conjunto com a Intel, Então, não é até uma- tentando A Avel não é reciclar. uma parceria de várias empresas? Se eu não me engano, ela é brasileira e é uma parceria de Dell, que- Eu preciso várias ver. marcas, né? Preciso Eu estudar. sei que é uma marca nacional. Eu vi recentemente que era uma marca E você nacional. estava até comentando em off, né, André? O que você achou da família 12? Nós vamos chegar na 13 aqui daqui a pouco. Calma. Vamos segurar um pouquinho aí, que esse 12 aí dá pano pra manga. Mas eu acho que Só que, esse- assim, infelizmente ainda, só voltando, ele estava falando dos notebooks com placas on-board, eu acho que o preço ainda é exorbitante para notebook, né, Sim. gamer, né? Sim. Eu ainda sou adepto do desktop, cara. Eu ainda sou adepto. Olha, com o valor que você investe no notebook gamer, você já consegue montar um desktop. Ó, Bom. vamos- Hoje a gente consegue. Vamos, Hoje. vamos considerar uma coisa. Eu vi uma configuração esses dias que estava na casa preço promocional, né? Depois voltou o preço normal, mas o preço promocional estava em 7.300. Um desk ou um note? Era um Note com a RTX 3060, 3060. 3060, que tem um desempenho muito próximo da 3060 de desktop. Sim. E tinha, se eu não me engano, já era. Não lembro se. Não, o único porém que era. Mas era um bom processador, era de 11ª. A questão aí do notebook, né, com 11400H, é idêntico ao processador de desktop 11400. Que potente. Que é Muito potente. muito poderoso. Muito potente. Há uma diferença muito pequena. poderoso. Quando você pega a linha H da Intel, há uma diferença muito pequena em relação ao desktop com o mesmo nome. E é um i5. Poxa, um i5 com 6 núcleos? São 6 núcleos e 12 threads. Então, 7.300 é salgado? É salgado, mas vamos pôr Mas não na tá tão ponta do exagerado. Não lápis, tá tão assim, exagerado, não. tá- Pra essa 3060. Esse tipo de configuração Pra até 3060. O duro é você pagar 7 mil numa 1650. então, On-board. Mas- Aí é cruel. Aí é cruel. Agora, modéstia à parte, eu sou fã do desktop com aquela tela que eu tenho 32 polegadas. Tela curva, gente. Desculpa aí, mas... Não, mas a imersão, mas eu penso nisso. A imersão que você tem, né? Quando você tem uma tela grande, uma tela curva, é só quem joga que sabe o quão imerso você fica dentro de um jogo. com certeza. Principalmente FPS. Então, assim, a galera que joga em notebook, se tiver a experiência de ter uma imersão em uma tela grande... Com certeza. Se eu tivesse um notebook gamer, eu não ia jogar na tela do notebook. Mas correto. uma coisa que é interessante, que o Adrenaline fez um teste que eu vi, eu achei bem legal. Eles pegaram a 3060, era um notebook com configuração idêntica, né? Quando ele pôs no monitor, deu mais FPS. Olha que interessante. Porque ele reconheceu que é a saída externa, e aí o próprio processador se readapta ao monitor maior. Teve E ganho com mais de FPS. capacidade. Olha aí, tá vendo? E aí que interessante? ganhou desempenho. Aí você começa a pensar, opa, deixa só um notebook ali. Mas daí é que tá, mas você comprar um notebook de 7 mil e ter que comprar mais uma tela de 2, Aí compra aquela monta um desktop, né? caixote brilhante. Põe ou o mesmo, cooler por RGB. exemplo, tem gente que faz isso daí também que eu já vi esses dias. O cara compra um notebook que não tem placa de vídeo. O notebook ele leva por aí, né? Só que quando ele chega em casa, ele pega a placa de vídeo externa. Tá. Tem E aí, umas compra o adaptador. adaptações. Põe ali no notebook. Tem alguns notebooks que já são prontos para isso, pela mas- USB tipo C, né? Então, Mas assim, vai pegar um padrão de USB já de 20 GB. sim. Né? Eu vejo por um lado assim, gente, quando a oportunidade apareceu, caiu na tua mão um notebook, um custo-benefício legal gamer, aí você
adaptar uma placa de vídeo, é legal. Agora, você comprar um notebook novo para você ter que adaptar, né? Aí é nesse ponto que eu entro, né? Por exemplo, e outra coisa, o detalhe que não é nem por isso, não é nem tanto imersão. Um detalhe que eu foco maior em notebook gamer, quem me pergunta, é a temperatura. Sim. Porque eu montei uma máquina há um tempo atrás aqui, um Ryzen 9, e com RX 3070. Cara, a gente colocou um triple fan, um water cooler, da Cooler Master. E, cara, sem brincadeira, eu coloquei o cooler na parte frontal do gabinete, os 3 coolers, o radiador. Cara, você não conseguia ficar na frente do frontal dele, quando ele estava em high. Trabalhando Você não com conseguia tudo ficar ali, com tudo, você não conseguia ficar na frente, sem brincadeira. Eu acho que a placa ficava muito quente? a placa batia uns 78, 80 Meu graus, Deus. com um water cooler triplo. Então você estava pondo o vento saindo do Saindo, gabinete. sim, ele Tá. tem que fazer o... Não o inverso. E o inverso também funciona, né? Isso daí você... Então, eu coloquei saindo porque eu tinha 3 entrando, né? 3 tá. coolers entrando. Então, tá. aí é vice-versa, né? Sim, Você sim, entrando, você sim, tem que fazer... Mas ele saindo ali, você não conseguia ficar na frente. E o gabinete dele só dava para Pois, colocar hein? o triplo, como ele tinha comprado Frontal. já o triplo, só no frontal. Uhum. Né? Então, você não conseguia ficar na frente do gabinete. Então, você imagina a temperatura... É claro que era um desktop, Uhum. né? Você Mas vê, esquenta muito. water cooler é Esquenta uma muito. coisa assim que eu achei interessante. Eu já vi uns testes assim entre water cooler e não water cooler, né? Que o water cooler às vezes dá uns picos que começa a dar throttling, que é o Uhum. processador começa a tentar baixar a temperatura, baixa o clock, né? E sem o water cooler não acontece Mas é isso. estranho, né? Porque Isso eu já vi. eu acho que Com depende... aquelas torres ali e os Então, bons eu acho que fãs da Noctua ali. depende muito do fabricante do water cooler. É. Eu gosto de Cooler Master, Corsair e Thermaltake. Marcas de referência. Tem com certeza. muito Xing Ling da vida que realmente não. Era uma marca boa. Porque o que você tem que contar, Fê, é a pump, a bomba. Se não tiver É. fluxo, Não adianta ter um radiador enorme, 3 coolers, 6 coolers, se não tiver fluxo na pump, na bomba. E você tem uma base, eu tenho da Corsair, eu tenho da Corsair que ele tem até, você tem até um software que você mede o fluxo da bomba. Você consegue ajustar, você consegue medir. Olha Ele isso. é a série I, né? O meu é H80i. Então você consegue até ver isso, pra você ter uma base. Olha só. Sendo que muitos outros Xing-Ling você não tem nem isso. Você nem sabe nem quantos giros isso tá a mesmo. sua eu bomba. tenho um H50 já faz uns 10 anos. Até Então, hoje eu nunca me Você nunca teve, questionei. né? O meu é um Ryzen 5 3600 que roda no pau, cara. Ele roda 4.4 GHz. E ele nunca deu throttle. A temperatura no processador no full, eu rodo o Warzone, por exemplo, é 65 graus. Ele bate 65 graus, no máximo ali. O meu tá por aí Entendeu? também. O meu não é water cooler. Então, o que eu digo, a gente tem que tomar muito O meu cuidado bate 60. com qualidade, porque o water cooler, ele E olha que o meu... Mas aí entra um outro O porém meu, também. o meu tem poucas faixas de cobre, que o cobre é o melhor Sim, condutor, né? Heat pipe. Mas ele tem alumínio e cobre, ele tem os dois. Dizem que se fosse totalmente de cobre, esse modelo é um modelo mais barato. Diz que o modelo um pouco mais caro do que esse que eu comprei, que o meu é o TX4. Ele é X4. todo de cobre. Ele é parcialmente. Ele não é todo. Se ele fosse todo, diz que seria muito melhor. Que Sim, diz que tem sim. acima Inclusive, dele que era o dobro do valor, né? O Corsair, causa do o cobre. H80i que eu tenho, essa série H80, ela tem até hoje. O meu tem uns 6, 7 anos atrás. Ele tem até hoje essa O meu tem série. O 10 anos H80i, ele é todo cobre. O ele é meu, todo cobre. a idade de lançamento já tem 10 anos já. Uma coisa importante que a gente está esquecendo. Geração nova tá vendo com um pico aí de 240 watts. Exato, É, nós vamos falar disso aqui daqui a gente pouco. já fala aqui daqui a pouco. A gente vai entrar aqui nos Mas processadores. São picos altíssimos. Então a galera tem que tomar muito É uma cuidado. coisa que a gente não previa isso. É que Brasil é complicado, dependendo da região. Brasil, a gente isso, tem que Felipe. tomar Eu falo pra galera. cuidado. Cliente meu que monta setup gamer, eu sempre recomendo série, por exemplo, Ryzen série nova, qualquer Ryzen, cara, water cooler. Eu recomendo. Acho Para não que ter o melhor novidade. lugar pra ter computador é Rio Grande do Sul, né? Nossa, que inveja. Aí dá inveja. Dá inveja dos gaúchos. Né? Aí dá inveja. Agora, o pessoal também não se atenta muito com o gabinete, cara. O cara monta um setup feroz, né? Water cooler, tudo. E você vai ver o gabinete do cara, cabe 4 coolers. Sim. Entendeu? Gabinete pequeno, compacto. Não, cara, tá errado. Tá errado. Agora, então, a gente voltando nos notebooks. Por isso que eu fico muito ressabiado quando a pessoa vai investir em um notebook gamer.
Eu acho assim, eu fico muito com o pé atrás. É. Muito pé Um dos atrás. dos Avéus que eu tive contato foi um dos primeiros modelos com a série a RTX série 20. Cara, 2050, 2060. 20, foi uma 20. Acho que pra noite, acho que foi era uma 2050. 2050 pra noite, né? É. E Mas tinha 70 Tem também. também. O meu amigo a comprou. temperatura daquele note era absurda. Então, cara, você imagina isso, Ele cara. tem que ter um bom fluxo também pra Então, Fê, sugar mas mesmo ali, assim, né? cara, mesmo- não dá Deve conta. ser- Eu olhei por dentro. te afirmo são que dois não- hatch pipes. São hatch pipes separados de vídeo e Hum. processador. São dois fãs. É que Uma eu- baita de uma estrutura, mesmo Eu assim. vi não um dá notebook recentemente sendo desmontado, ele tinha 4 pra cada. Quatro. E tem, 4 É. heat 4 pipes pra Dois pra- processador, 4 pra... e tem um detalhe que o pessoal não se chip atenta gráfico, muito. que até o cara ficou espantado. Ele falou 4 pra cada um. Ele, Aí Então, negócio... o pessoal não se atenta muito com a umidade relativa do ar. Porque a sensação térmica, é um exemplo, agora tá 25 graus, mas se a umidade estiver abaixo de 40%, Ah, é péssimo para qualquer hardware. Sim. Entendeu? Então o cara fala, tá fresquinho, vou rodar hoje meu notebook. Mas a umidade tá péssima. é. Ele não resfria, cara. Ele não resfria. Então esse é o principal problema de notebook hoje. Eu tenho muita reclamação, eu vejo muita gente reclamando de superaquecimento, inclusive em dias que estão agradáveis. Mas é porque é muito abafado, cara. É muito abafado o notebook. Então, essa é a minha ressalva. Não que, claro, que se você me der um de graça, eu vou aceitar, né? Mas essa é a minha ressalva. Fê, vamos pro próximo tema aí? Vamos pro próximo tema. Qual seria? Já falou bastante coisa aí, mas vamos lá. O próximo tema eu chamei ele de gigante, porque pelo que eu vi nas imagens, o pessoal tem reclamado, olha, fui tentar comprar uma nova placa de vídeo da NVIDIA, que é a 4090 ou 4090, RTX, né? 4090. Correto. Ela é tão grande que às vezes não cabe nem no gabinete, né? Vamos ver se eu entendi. Até agora a gente tava falando da Júnior. Agora a gente tá falando do Sênior. Agora apesar da Intel, falaram que a 770 é um tanto grande pro porte dela, né? Pro que ela consegue processar. Mas a NVIDIA, a jogada deles foi o seguinte, vocês estão comparando a ARC 750 com a minha 3060, então eu vou lançar junto a 4090. Aí eu vou bater assim, de cima para baixo. Porque é forte. Cara, esse lançamento é fenomenal. Vou dar uma especificaçãozinha aqui pra galera. Modelos 4060, série 4000, né? Da GeForce, né? 4060, 4080, vamos pular 70, porque, né, segundo a gente tem informação, parece que a NVIDIA não vai fazer a 70. No site aqui só pra confirmar, mas eu acho que... No princípio, 4060, que é a de entrada, né? Olha, imagina uma 4060 de entrada, né? Se bem que 60 nunca foi entrada, né? A entrada era pra ser 50. Não é, né? Teve uma época que a 60 era, né? É verdade. 4080 e a 4090, que foi a que eu peguei como referência aqui. Ó, gente, só para falar em TDP, a gente estava falando até de processador, né, de TDP, a 4060, 200 watts de TDP. 4080, 350 watts. Isso aqui já no pico, né? E 450 watts a 4090, cara. Ou seja, meia fonte só para ela. Inclusive a fonte, eu não consegui tirar essa informação, é claro que deve ter aí já, mas são 12 pinos de alimentação da placa. Então, não é qualquer fonte ATX que você vai conseguir alimentar essa placa. Olha lá, segundo aqui o Felipe aqui tá achando aqui. Sem janela de lançamento da 70. A 70 sem previsão mesmo. Ó, como eu peguei a 4090 como referência, galera, ó, o que eu coloquei aqui, ó, clock no boost da CPU, perdão, da GPU, né? 2.520 MHz. Tá começando a ficar interessante. Clock de memória, 1.325 MHz. Lembrando clock de memória. Isso a minha bate 900, hein, forçado. Lembrando que isso na DDR6, né? Isso, correto. O chip de memória é o GDDR6X. Isso vai multiplicado por 4. Tá chegando no limite da PCI Express 5, só que não 16X, é o 8X. Ela vem com só 20... rápido pra Dedéu. Rápido pra Dedéu. E ela vem com 24 GB de memória. Meu Deus. Só 24 GB de memória. Acho que roda Full HD, né?
O barramento dela de comunicação é 384 bits. É muito. Cara, só que isso aqui é irrisório perto do dado que eu vou dar para vocês agora. Os tais dos núcleos CUDA. 16.384 núcleos CUDA. Se ele me emprestasse pelo menos uns 300 para mim somar na minha. Tá louco, Já seria bom. 16 mil. 16 a gente tava mil. falando aí 16 mil, da cara. Intel, eles Meu têm Deus. outra especificação, é porque não dá pra comparar, né? Eles têm os cores deles, eles chamam até de V-Core, Video Core, né? Videocore, V-Core. É só porque não pode ter o mesmo nome, né? É. Mas eu tava vendo na casa de 500, né, tal, da Intel, É, bem menos, assim, bem mas é um pouco diferente, toda a arquitetura. A arquitetura é aí também- diferente. O Aí não dá processamento. pra comparar, né? A gente vai falar, Intel é muito inferior, né? Mas também, quem vai... Bom, preço da placa, não sei se já tem Preço aqui no Brasil, sugerido. se Eu você peguei já- aqui da fonte aqui, preço sugerido é $1.600. Isso mesmo. $1.600, Mas preço sugerido. tem Aí tem que fazer um- toda a Eu vi conversão um para vídeo cá. recente, eles comparando com o preço de lançamento da 3090, não é nem a 30... Aliás, não, era a 3090 Ti. $2.000. É. Então, assim, você fala... Tá vindo com Brasil, preço bacana. Vezes- porque vezes- a Quem 30 não mora no Brasil, Pra, né? pra quem comprou lá fora a $2.000 e atualmente você encontra a 3090 Ti na casa de 1.000, você fala, pô, o upgrade pra 1.600. Não digo que é bagatela. Você compra um mas, computador por Mas compra, $1.600. compra. Um computador muito Compra. bom lá fora, tá? É. mas é isso, Vamos né? comparar. Isso aqui já é para high-end, né? Usuário high-end Isso, é. mesmo. Por E isso, quem quer antes isso a aqui é gente- para quem já tem a 3090, É. né? Que é, A gente fala aí migrar. quem tem a Novata, por exemplo, o cara de repente comprou aí um pouquinho antes da pandemia e não quer trocar a placa de vídeo, já comprou uma boa, né, por exemplo. Aí ele olha a Intel Arc 3080 por $140 e olha essa RTX e fala assim, 10 vezes. 10 vezes mais, eu acho que é um bocado caro, né? O cara é um Ele pouquinho caro, né? fala assim, eu vou querer Não pega uma intermediária, né? pegar uma Intel aqui. Gente, só para finalizar a 4090, eu andei vendo aí uns testes benchmark. Dentre um deles, o pessoal estava rodando o Cyberpunk a 8K com a tecnologia DLSS 3, né, que ela já está implementada, a 65 FPS, 8K. A 8. Gráficos no Ultra, 65 FPS. Eu vi alguns testes comparando a Impressionante. 3090 com a 4090. Em alguns jogos chega a dobrar o FPS. Sim. Isso estão falando lá no, Então, no 4K. É que o Overwatch, a gente tá falando, o Overwatch não é um jogo para muita referência para teste, mas eles estavam rodando o Overwatch com a 4090 a 512 FPS. 512 FPS. É uma coisa que é impressionante. E galera, eu assim, visualmente, pelo que eu vi em imagem, ela ocupa 3 baias, viu? E esse que é um porém. Quem tem 3 gabinete. baias? 3 baias. Quem tem E o gabinete conector pequeno, de alimentação. 12 pinos. Então precisa Bem fonte específica. Fonte Tem que específica. dizem que dá pra você arranjar agora um adaptadorzinho É, já. Mas de precisa ver 8 pinos pra virar 12. Então, mas precisa ver a potência da fonte, porque ela pede 450 Claro que- watts. Só para ela. Claro só que a pra gente ela. tá falando de uma fonte modular, por exemplo, né? Que sim. você consegue pegar uma parte, as duas da outra, e aí você junta. Diz que é um sistema que eles arranjaram lá, que já existe. Só que eles falaram, é mais um custo. Tomando os né? cuidados devidos para não fritar Pra não a derreter. placa, Mais né? um custo, né? Não é pouca coisa. E a né? galera se atentar para gabinete adequado, né? Isso, Porque ocupar 3 baias E não pode ser uma mini ATX, né? Não pode ser, né? Exatamente. Vai ser. E parece que ela tem De mid tower para Sim, cima, né? Vamos fazer uma conta rápida, certo? Digamos que tenha uma saída de 5 volts ali para quase 500 amperes. Estamos falando de quase 100 amperes circulando ali por dentro do Sim. cabos. Nossa, imagina. Legal. Se ela dá uma fritadinha, aquilo é uma C4 Tem uma embutida no boa- seu gabinete. Eu queria pegar. Se ela der de fritar, ela explode. Tamanho. Eu sei que ela é enorme, mas eu acho que são. Como é que é o CS lá? Esqueci, cara. Cara, eu esqueci como é que é a frasezinha em inglês lá. É verdade. Cara, mas assim, é uma coisa assim, é interessante, né? Como que a tecnologia evolui e a NVIDIA, ela ainda tá na frente, né? Eu não tem assim. Eu sei que tem uma galera que gosta da AMD, né? Que é as Radeon, né? Que a antiga era ATI, né? Lá atrás, a antiga não- ATI, né? Não querendo ser chato, não, tá? Não Mas- desmerecendo a AMD,
Mas a 6600 ainda é a queridinha do pessoal aí, com um excelente custo-benefício. Né? Sim. Pra quem quer jogar. É. Agora, Sim, pra quem quer jogar. no entanto, aqui eu tenho a 1060 6 GB da NVIDIA, é a mais hoje ainda rodada na Steam. Sim. É a mais Sim. usada na Sim, Steam, é a mais a 1060. E é a que eu que- rodo o Warzone. É que o povo preserva É. porque E tá rodando tudo que eu ouvi precisa, né? boatos de que, eu acho que é só boato mesmo, porque a NVIDIA vai até fazer mais desses chips, vai até fabricar mais dessas placas, mas eu acho que não, né? Aí Não, eles vão aí pra... é regredir, né? É a 1650 É. e vai ter a 1630. Ah, sim, eles essa lançaram essa agora sim, como realmente. Essa é uma opção mais baixo barata custo. ali, né? Baixo custo pra É. substituir a 1030. E a 1650 também que vai sair, se eu não estou enganado, né? A 1650, né? 1650, até a Super, a minha Isso. que eu comprei lá, É. que é muito boa. A minha Boa, Super, são super boas. ela é muito Agora, boa. quem deve estar se coçando de raiva, né? Quando pagou caro ano passado, ano retrasado, né? Eu tava vendo 1660 no retrasado, chegou R$ 4.000 em 2020. Uma 1660, cara. Nossa, é um absurdo. 3.800. E agora eu já encontrei uma promoção por 1.100. Não, 1.700 eu achei uma 2060. Por 1.700. Uma 2060. Tá certo que já tá quase descontinuada, né? A 3060 tá 2.000. 2.000, 2.300 eu vi. 3060, Melhor que já site. é um pouco superior a 2060. Ó, galera, né? melhor site de compra. Até dica pra quem tá ouvindo, Terabyte, hein? Placa de vídeo, hein? É interessante. Nossa, tão demais. com preços bons, Eles estão sim. pegando marcas, assim, eles estão trazendo, Sim. eles estão fechando container no É. mundo inteiro. Uhum. E se tem marca que você só acha com os caras. Pallet. É. Tem umas marcas assim, aquela Color. Power Color. É. Power Color. Agora, E só tem neles. Agora uma que saiu, É. né? Até pra falar que a NVIDIA ali meio que pronunciou essa marca. A EVGA. EVGA. Ah, essa É uma pena. F. É uma pena. Eu sou suspeito de falar porque eu tenho. Eu nunca tive. Eu tenho. É a segunda eu não placa sei da como é que EVGA é. que eu tenho. Eu tive uma 750 Ti. Ah, tá. Inclusive essa 1060 minha é EVGA. Eu vi na especificação dela que a temperatura de fusão da solda das esferas é de quase 300 graus, 280 graus, temperatura de fusão. Então, quer dizer, é uma placa que ela não vai derreter, cara. Era a referência da NVIDIA, vamos falar a verdade. Sim, Se não, Sim, olha, ela eu praticamente posso até saía. considerar ela melhor que como é que chama? Founder, né? A Founders. Founder As Edition. Founders né? Edition. Com certeza melhor. Se bem que eu não tenho visto muitas Founders por aí, hein? Essas séries novas mesmo. Saiu agora, né? Quem será que vai produzir as Founders, né? Então, eu não tenho visto. Dizem que passava uma parte pela EVGA, sim, isso eu ouvi falar. E a Intel vai abrir as dela para outros fabricantes? Então, a Como que Intel, vai ser, né? a Intel tá com algumas marcas, tem uma tal de Gunder, não sei se é então ela Gunder, vai tem- abrir, tem- então. tem Então umas marcas ali, logo Mas eles estão aparece. negociando. As Rock diz que logo no evento aparece. ali da BGS que eu vi o vídeo, Mas aí tem MSI, Já tem vai ter as Asus, Rock. Gigabyte principalmente, né? Gigabyte que tá em vamos todas. ver, né? né? Porque aí Eles têm que abrir o leque. Tem que abrir o leque. Acho que é interessante. Não, até pro crescimento Entrar, não deles, vai né? resolver. Porque se eles ficam no monopólio, né? Só eles podendo fabricar, eles não vão A conseguir, própria né? VGA só fabricava a NVIDIA. Então, Diz que até perguntaram por que não Intel ou AMD, né, tal. Eles falaram, não, vamos sair do mercado. Então, e era o mercado, era 70% do que eles produziam era placa de vídeo. Não sei que estratégia que eles têm, né? Acho que eles estão focando em fonte. Pode Fonte ser. eles são muito bons. Diz que eu pode ouvi ser. falar isso aí, que eles são As muito bons. fontes deles estão Agora, um parênteses aí que você falou da AMD, é pra gerar uma mini polêmica. Porque que a AMD, apesar de eles darem um suporte interessante para Linux, por exemplo, tem muito usuário reclamando. Porque se você quiser renderizar, tanto em Linux quanto em Windows, é muito, mas muito inferior à NVIDIA. Mesmo com todos os problemas da NVIDIA no Linux, tem um problema que até o criador do Linux mandou para aquele lugar, a NVIDIA, eles mudaram, criaram agora. Eu achei interessante da NVIDIA criar um drive gráfico open source. Código aberto. Foi graças ao xingamento do Linux para NVIDIA. Aí eles... De anos atrás ali, eles falaram, pô, vocês
Ele mandou aquele palavrão, mostrou o Hum. dedo que ninguém gosta, né? Ele falou assim: Deu um tapa na dão cara deles. tanta dificuldade pra gente conseguir dar suporte, porque a gente dá suporte com engenharia reversa e vocês sempre estão mudando alguma coisa. Ele falou assim: facilita aí. Os caras criaram o código em paralelo, open source. Primeiro eles falaram assim: tá, mas vai fazer um código mal feito? Aí, também não, né? Aí, não, eles já melhoraram um bocado agora. Parece que Ah, que tá legal, tá legal. indo melhor. Pra quem tem Linux, né? Eu sou um usuário Linux, Você é então usuário, né? É, você. eu defendo muito. Gosto de NVIDIA, apesar de 1001 problemas ali. Mas quando funciona, nossa, É. Mas uma coisa Mas é que. será maravilha. não é que será que é uma. A gente tá falando de qual geração da AMD? Qual geração da placa de vídeo da AMD? Da Porque nova, as novas, as novas, elas as 5000 não. e 6000. É, Mas a série com 5000 e a série 6000, ela veio com falta de decodificadores, principalmente nas de mas entrada. renderização 3D, por exemplo, pro Blender, ela tá inferior às ARC, Olha aí. até Caramba. comparado a 750, Não é uma. Não é RX exatamente 6600, isso, né? a 6600, A 6600 tanto a tá série inferior. 5000 quanto a série Ela Isso, tá 6000. inferior no render, Foi isso que eu vi nos seja em benchmark. vídeo, converter vídeo, É. ou renderizar no Blender. Tá muito inferior. Tá bem inferior mesmo, assim, quase a metade do desempenho Então, porque Da da ARC. o pessoal 750. tem 750. reclamado muito, Só no jogo que principalmente, inverte. É. principalmente streamers, que não estão partindo para AMD. Por quê? Porque falta codec, falta codificação Também é. Tem na muita AMD. Cara, especificação ali. E É a AMD chatinho. preferiu É. focar em jogo e não no streaming. Acho que não sei se a AMD pega um pouco do legado da ATI, porque eu lembro que as placas da ATI eu detestava, porque elas davam incompatibilidade com os próprios drivers dela. Isso eu ouvi Mas falar. Isso lá De você em, não é só dois, de hoje, atualizar, de ontem, em não. 2000 e Hoje, bolinha. você atualiza e de repente. Não, da tela azul não É. sobe, dá erro, não Uhum. reconhece mais Isso eu a ouvi placa. falar. Não, isso eu passei por isso, eu Uhum. passei por isso, as Eu antigas vi ATI. muito fórum, porque É. teve uma época que eu quis comprar uma placa de É. vídeo nova e veio a Então, ideia. Deixa eu comprar uma TI, né? Tal. Aí quando eu que fui ver, eu marca falei, tem dois vixe, modelos de driver, Crazol e Catalyst. Então, É. exato. essa que era a Exato. confusão. Isso que era o problema, né? É. Isso que é o problema. Como é que a própria fabricante Cara, fornece dois tipos de drivers Cara, diferentes eu não vou pra falar mesma pra vocês. placa? Eu já tive probleminha assim, mas problemas assim. A própria Nvidia ela corrigiu já de imediato que você atualizava o driver e Uhum. aí dava um bug. É. Aí ela já pá. Eu- E você tinha a opção de fazer o downgrade, Fazer o né? downgrade, Fazer o A downgrade. NVIDIA, isso aconteceu comigo Isso. com a. É porque a minha era aquela exclusiva que eu inclusive vendi pra você, que é a GTX 650. 650 Ti Boost. Boost. TI Boost. Como ela era muito nova quando eu comprei a preço de banana também, né? Aí eu sei que eu pus o driver, funcionou. O driver Isso. que veio, funcionou. Balinha. Entendeu? Atualizou, É tela isso. azul todo A dia. Nvidia né? acontecia isso de vez em Eu falei quando. assim, meu Deus, né? Eu falei assim, voltar pro original. Downgrade, Aí eu fiquei. Nossa, eu fiquei meses. Eu sei que eu fiquei vários meses. Esperando. Apesar de ter lançado 2, 3 versões ali, eu falei assim, vou deixar aqui. mas a Nvidia nesse ponto ela tá à frente. Até aí? da própria AMD. Aí eu acho que é um legado que a AMD Uhum. traz já da TI lá atrás, né? Mas É, eles a melhoraram Nvidia bem. melhora A bem. AMD melhorou bem até para suporte Linux. Eles Experiência melhoraram. comigo, o que aconteceu esse ano no Warzone foi que eles lançaram um driver que o Warzone bugava, não abria o Warzone. Caramba. Mas eles corrigiram isso em menos de 24 horas. Olha A isso. Nvidia corrigiu. Em menos de 24 horas já tinha um driver novo Olha já para só. você atualizar que corrigia Olha só. essa falha. E isso aconteceu, pelo menos na série da minha, na Uhum. 1060. É a última Entendeu? atualização que eu fiz do meu. Aconteceu isso. Da NVIDIA da 650, 1650. Eu lembro que até deu um ganho bom ali nos jogos GTA Sim, é 5 necessário ali. fazer as atualizações, Nossa, cara. um negócio Eu sempre faço. Inclusive, Mudou eu legal. até instalo nos clientes, né? Quem tem as placas da NVIDIA, o GeForce Experience. Que aí você faz um login lá com a conta do Google mesmo e ele faz sozinho. Ele sim. vai te avisando, te atualizando, Mantendo ele vai mantendo atualizado sozinho. É o GeForce Experience. Eu já uso aquele outro recurso que só põe o driver. É um Hum, programinha que ele só instala o driver. Ele hum, barra todas as atualizações, todas as experiences, e traz um monte de processo junto ali desnecessário. Ele só instala o driver e o desempenho dos games melhorou. Aí Ficou mais aumenta. estável, pelo menos pra minha situação, que é um computador antigo, né? Ah, sim, sim. Mas, assim,
tá funcionando Que bem. hoje, quando você roda um jogo, você não tá rodando só um jogo, você tem o Shadowplay, Você tem um monte de... muita coisa rodando É. em paralelo. Né? Cara, mas assim, hoje eu não vou dizer que eu tô confortável, mas assim, eu já passei muito por isso, cara, de você ter um hardware muito precário, né, vamos dizer assim, né? Limitado. E você ter que ir cessando, podando, né, É, coisas assim, que tudo que exige processo, né? sim. E você Corta podando tanta coisa, pra Eu você tô ter querendo atualizar. pra você eu ganhar tô- FPS, pra você ganhar, não só FPS, cara, eu não digo nem FPS, eu digo você ganhar agilidade no jogo, É. né? Jogabilidade, né? É a mesma resposta do E- mouse, seja ali, que você isso, perceba que você tá cara, eu já movimentando, passei né? muito por isso, cara. Hoje eu não vou dizer que eu tô confortável, mas assim, eu tô num patamar que dá pra me rodar qualquer joguinho que eu queira, assim, pelo menos num Você tá com gráfico uma mais plataforma baixo. bem nova. Tá legal. Eu só quero fazer depois um upgrade da placa de vídeo mesmo, mas não vai ser agora. Não vai ser agora. Tá mudando muita coisa, né? Tá, No fundo, vamos aguardar, né? no fundo, Deixa os caras brigarem deixa mais os aí. caras brigarem, a gente se dá bem. Mas bom, a Vamos gente... ver quanto vai chegar essa 4060 aí. eu espero vamos essa ver. faixa, viu? Ou 4060, mas pra mim a 3060 Ti, ela tem o dobro... Não, ela tem quase 3, não chega a 3, mas é o dobro do desempenho da minha. A minha preocupação E pelo menos é RTX e é. já roda Full HD numa boa. Posso com- mandar real? Eu com tenho um Real monitor Full Trace. HD, não vou comprar um 4K, muito menos um 8K. Não, o meu também é Full HD. É. Eu também Meu- rodo Full HD. Meu é Full HD. É. Imagina, 4K, imagina. 4K seria o próximo pra mim, mas É. vou esperar baixar. Eu mas vou segurar não pretendo até chegar trocar um tão cedo. momento. Mas o duro é que você vai investir tanto no monitor 4K e a tua placa não vai rodar o jogo em Não vai. 4K. É. Então o setup não vai rodar o jogo em Não é nem a 4K. placa, aí depois você não tem a estrutura de Eu sei processador, exatamente. Mas é legal de esse armazenamento. DLSS aí. Que O eles DLSS lançaram, ajuda, porque ajuda. diz que dá pra você jogar a 1440, que não é 4K. Isso, é o E aí ele já faz- Quad HD que eles É, falam, ele Quad faz- HD. ele já faz O Adrena faz muito teste em É. Quad HD. E É bom que eles te dão RTX 3060 Ti já consegue dar conta To- legal. todas as RTX, a série RTD, mesmo lá nas 2060, já tinha a opção Mas de o DLSS. 2.0. Agora É. a 4090 Agora saiu com o 3, né? Tá com DLSS. 3.0. Vamos ver. Estão dizendo aí, vai que tem uma atualização. Porque tem até uma adaptação da AMD, o FSR, que alguém já fez uns drivers alternativos ali. Na verdade, é um programinha que você instala, ele pega o recurso da AMD e aplica executa. no NVIDIA. Olha, o que os caras não O cara- fazem? Fora o próprio processo que a AMD também já desenvolveu. É. Que a AMD, se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas eles fizeram open source uma parte do desse software código aí. Mas Então aí seria, o cara mas, fez a engenharia reversa, mas... fez uma mas coxa de talvez retalho lá. agregue, talvez o open source, porque aí o... De repente a né? AMD adota e fala, não, vem trabalhar com a gente aqui, Quem sabe, né? melhora. Se melhorar. Seria uma boa. No fim, tá popularizando a marca. Só para encerrar em relação aqui às RTX, eu tô preocupado com a 4060, esses 200 watts, mas se for 12 pinos também. Não, Será que vai ser? Será? Pode ser Porque 8. a preocupação é assim, que ela vai ser uma placa, vamos dizer assim, entre aspas, de O entrada. normal é 8, né, dessas grandonas. é 8. Normalmente é 8. Normalmente é 8. Normalmente é Das 8, grandonas, isso, das- normalmente é 8. Agora, minha preocupação é assim, se eles querem colocar ela como uma placa de entrada, então que seja 8, né? Por quê? Porque você vai forçar o cara a ter que trocar a fonte. Ou no mínimo adaptar, que nem o Fê falou, mas mesmo se adaptar, é complicado, cara porque tem que ter o cara tem uma fonte de 350 watts, cara. Só de repente ele já tá usando tudo É, ali, ele só- fala, nossa, então. vou ter que trocar a fonte só pra... você pega o Ryzen, se for um Ryzen 7, TDP é 120, né? 120 watts, mais 200 da 4060, 300 watts. Mais uma coisinha ou outra. Cara, minha preocupação é essa. Vamos aguardar, vamos ver como que vai ser essa... Eu não achei nada de documentação da 4060. Eu não achei Mas, nada. se não me engano, a De série pinagem. alta Nem lançou, da hein? 3000 já era com esses pinos novos também, né? A 3000 são 8 pinos. São 8. Não, a 3090 já era 12. Ah, 3090? Perdão, a 3090 eu não sei. Deve ser. Já Eu não peguei já nenhuma. Já era desse padrão É. novo. Eu cheguei a pegar uma 3070 pra montar. pra Foi a montar. desse cliente que eu montei, uma E era de 3070. Era 8 pinos. Eram 8 pinos. Aí ele colocou uma. 2 de 8 Não, 2 de 8. 2 de 8. Isso, correto. 2 de 8. 2 de 8. Tá 16, né? Tá 16 pinos. Caramba, é pino pra caramba, né? Ela Como é já que tinha, pode, cara? já tinha... Ela já ocupava 3 lotes, né? A 3090. Já tem. Então, a E- 4090 também. 3 Ah, slots. Cara, 3 slots. Tem que ter. É mid tower, cara.
O pessoal vem com. Só O pessoal quer gabinetão comprar. e O placa-mãe o decente. pessoal quer comprar mini ATX e colocar 3070, Nossa. 3080 dentro. Imagina uma mini Você é ATX com louco. 3090, você não põe Ah. nem a placa de captura do lado. Já era 12 pinos, tá dizendo aqui. 12 A pinos. 30... Tem uma que é 16. É, Aí são é 2 de 8. 8. É 3070, 3070. 30... Não, é a 3090 Ti. Mas a 3070, 3080 são 2 de 8. A São 2 de 8. 80... Tá dizendo aqui. São Peraí, 2 de eu acho 8. que são dois, pode ser. É. Eu lembro que no finalzinho Não, eu tenho da série 3000 teve um dois lançamento PC Express da- de 8 pinos. né? Eu tenho certeza que eu montei a 3070 pro cliente. Montei a bom. 3070. Cara. Você põe a assim, 3070 até você ver a luzinha baixando É. um pouco, né? Ele Quando- comprou uma. Cara, outra coisa que eu dou de dica também, tem muita 3070, 3060, até 3090, eu vi, 3080, dual fan. Mas, cara, pega com 3 fãs Dá conta. pra dar conta, cara. Porque Ele os caras muito, falam, não, dual fan, cara, melhor. Eu sei que os caras fazem os testes, mas dentro das condições climáticas que eles têm lá. Né? Aqui para Brasil, cara, eu falo para os caras, ó, gabinete melhor. bem refrigerado, bem ventilado, aliás, e triple fan. Aqui E não no- é muita diferença de valor, viu? Pega a visão do Brasil. A visão do É. Brasil, você tá no quarto, tá fazendo 36 graus do lado de fora, certo? Você tá do lado de dentro. Isso. Gabinetinho ali, apoiado perto da parede. E seu tio do lado de fora fazendo churrasco. Imagina quando você A olha. churrasqueira do lado. Ou bate o sol todo dia lá. Eu Cara, até, Olha o cenário que se eu desenha, né? até afastei. Esse é o cenário do Brasil. Olha que cenário que se desenha. Você fala isso, mas no meu apartamento bate sol numa parede que esquenta. E eu deixo o meu computador longe pra não. Aí, ó. Tá. É, não não, vai- mas você observou. não vai deixar. observei, eu Não falei assim, observa. não, peraí, tá muito quente aqui. Ô, Aí filho, eu encostei assim, eu falei, nossa. Você que é do TI, eu vou puxar a tua orelha, hein, Não, cara? é. Você deixar o computador na parede. Hoje eu lido com o usuário. Eu sei Quando- que é complicado. Puxar a orelha, tem que puxar a orelha dos caras, entendeu? A plaquinha do cara, nesse cenário que você Não, falou, a tem plaquinha, usuário que não percebe. a plaquinha de não vídeo dele, a observa. 3070 tá com a bandeirinha branca, assim, ó. Pô, será que ele não vai me ver aqui com a bandeirinha branca? Que eu tô precisando de ar. Então, galera, eu falo, ó, triple fan, três fãs, 3 cooler, que você não paga muito mais caro, por exemplo, você paga numa 3060 hoje, triple fan é 2,5. Numa dual fan, 2,300, R$200 a diferença. É. Só que o pessoal opta muitas vezes por dual fan porque o gabinete do cara é pequeno, É pequeno. entendeu? Mas o ele cara tem que ter uma investe, super o cara refrigeração investe 10 também, mil né? reais no setup e coloca uma mini ATX de R$200. Agora tem cara que Entendeu? deixa gabinete aberto. Ajuda, não sei se. Ajuda, mas é uma gambiarra, né? É gambiarra, né? Se você Você deixar não o tem um gabinete fluxo controlado. então, Você só né? tem fluxo. Não tem, você entendeu? Você não tá o fazendo ideal troca, né? É, o Você não ideal tá fazendo é... a troca de calor, né? Que é o ideal, né? Fazer a troca É um correta. controlado. Você tem uma. Você sabe por onde o ar Isso, entra, exato. aonde ele vai circular, a Isso. temperatura que ele vai chegar naquele ponto. É. E você vai manter estável. Sim. Porque o problema de toda solda não é uma temperatura. Porque lembra, o ponto de fusão é alto. É alto. O problema é você ter a variação dessa É temperatura. o frio e quente, frio e quente, frio e quente, frio e Puta. quente. Aí ela trinca, né? Aí trinca. Entendi. Qualquer vidro, qualquer material, né? Aí você tem o processador chegando a 90, 100 graus, bate um arzinho frio ali do lado. É. Tá sem tampa, tá sem nada, a temperatura daquela. aquela- Daí daqui a pouco Aqueles ele... 10 graus seco, né? Aí daqui a pouco muda, Aí muda o volta. clima do ambiente aqui fora, aí bate um ar mais quente, então é complicado, né? É complicado. Mas eu não sou adepto de gabinete aberto. Outra também, pó, Ah, sim. sujeira, né? Eu também não sou É. adepto, porque eu já vi muita É, gente sujeira. dando essa solução. Já tive que eu usar, falo, confesso. Não, quem nunca? Outra coisa também, gabinete, hoje as mesas aqui, pelo menos no Brasil, são projetadas para os gabinetes ficarem no chão. E é errado isso, porque o pó ele circula no chão. É. Eu falo para todo mundo. O meu Você eu deixo, chuta o pó é invisível às vezes, você porque não o meu, vê. eu não tenho espaço na mesa. Então, o que que eu sempre recomendo? Se for fazer, muita gente faz o planejado, né, no quarto, planeja para ficar em cima. Ah, mas é uma workstation, cara, mas é a workstation que é pior, porque é ela que não ventila nada, né? Ela que só tem um coolerzinho, aí que você tem que proteger mesmo. Então, assim, o pessoal não pensa nisso. Então, tem muitos móveis que são planejados para o gabinete ficar no chão. E eu acho, eu fico, assim, né, agoniado. Pra mim, eu tenho aquele suportezinho com rodinha ali. Que Já tá um pouco, né? O nível tá um pouco acima. Mas o pó a gente não vê, né? O pó é o grande inimigo do computador hoje. Eu já Eu falo limpei eu falo, mas por que queimou? Por que deu pau? Cara, pó, cara. Sujeira. Não tem jeito. Mas pra falar a verdade, ainda sinto falta daqueles
naqueles computadores que não vinha com selinho lead free. Era. Ah, tá. Verdade. livre Aquelas soldas de eram chumbo. decentes. Chumbo, sim. Falaram que Aquelas as soldas antigas eram eram- boas. Não dá. Antes do lead free, né? Antes Quando do lead era free, com, sim, sim. com chumbo. Aqui É que o hoje tá tudo com selinho, né? Eu sou da época, eu gostava muito da época que não tinha. Mais raiz, Não né? tinha esse selinho. Que aí não dava esses... O bicho torava no pau lá na Nossa. temperatura. Tem Fazer esse overclock sem É. water cooler. Water cooler hoje é luxo, né? Ninguém tinha water cooler na época, né? Qualquer um dos processadores, seja AMD, Intel, aquela basezinha lá, os caras do Linux trocaram a parte de cima por cobre. Olha aí, tá vendo? O negócio melhorou. Não, O 12 eu tinha recém-lançado o 12900, cara. O cara me faz. eu já vi os Aí caras... ele até falou assim, mas é o único do laboratório. Ele, e se der errado? A gente perdeu uma grana aqui só do processador 12900. Não vai dar errado não. Aí o cara fez lá bonitinho. É o mesmo formato, só que de cobre. Tem um Negócio nome pra baixou isso que eu tô a tentando temperatura, lembrar. Acho que é Die the Lead. Eu já vi fazer em 5, eu já vi vídeos os caras fazerem... Só que assim, eles normalmente só tiram e trocam a pasta térmica interna. Não, mas né? eu já vi Eles os caras... trocam por metal líquido, né? eu Só já vi os que caras nesse trocarem. Caso, trocaram a placa. Tiraram e colocaram cobre. Eu já vi os caras colocarem o de cobre, mas assim, ficou na ventilação passiva, sem o cooler. E deu conta, Foi isso que cara. fez. O Linus fez isso. Ficou na Ele fez passiva. até overclock. Sem cooler, sem nada. Sem só cooler, o cobre sem ali, nada, o só cobrezão. Tinha uns blocão de uns cobre. pipeline lá, tinha uns... E deu conta, cara. É. Era um O i5. cobre em si, por isso que eu digo, o cobre em si ele é um já dissipador, excelente, por isso que é caro, né? Você É. pega o water cooler, né, que a gente tava falando, os de cobre são mais uma caros. base Os de próprios cobre, coolers mesmo, né? Que tem o É. heat pipe só de cobre, aqueles que são todo trabalhados no cobre, eles são muito caros. Hum. Quando você pega barato, esses Xing Ling, eles já são mais inferiores, né? É níquel, alguma outra liga ali, né? Não é, que não é cobre, né? Que ele dissipa, mas nem tanto, né? Tem uns que tem uma... Eu já peguei cooler Xing Ling que ele descascava. Meu Deus. Tipo, ele era cromado. Os caras Nossa. cromaram ele pra ficar bonito, estético, né? Lindo, Tudo. maravilhoso. E ele chegava a descascar. Então você imagina que dispação que ele fazia. Nenhuma. Nenhuma. Não dispava Pra nada. Ele chegou a descascar. Acho que de tudo. tanto que esquentou, o cromo começou, Nossa. sabe? Você tá falando de cooler que tá me passando na cabeça. Cada formato de cooler da época dos Pentium 4, umas turbinas, Você lembra? umas coisinhas. Hoje é bem Tinha uns padronizado, uns né? couve, Ou umas é water cebola, cooler, né? ou é torrezinha. É, a torrezinha. Mas tô todo lembrando desse formato dos Cara, Pentium 4. falando... Então, a gente vai falar... Vamos entrar já, né, filho? Você quer já Vamos entrar? chegar no... Vamos chegar no finalmente. O último assunto aí é a briga feia que eu chamei, né? Tem uma briga feia. Porque o Ryzen 7000, vou só começar pelo Ryzen 7000 na ordem Demorou. e falar um pouco depois do Raptor Claro. e depois você pode dar as especificações. O Ryzen 7000 lançou antes, só que lançou discreto. Eles discreto. lançaram bem discreto. Ah, sim. Ninguém... Não teve muito alarde. Não teve assim, muito alarde, eles estavam no evento ali e falaram, tem a série 7000. A gente falou no episódio passado, inclusive esse ano, da série 6000. Foi, né? né? Não faz, E aí, né? não faz muito tempo. Não faz muito E aí, o que eles aproveitaram? Já atualizaram toda a base, né? Arquitetura. Suportar DDR5, só que apenas DDR5. Não DDR4. Uou. Não suporta DDR4. Apenas Esse PCI Express 5. E a GPU é um negócio meio estranho que ainda deixaram RDNA 2. Exato. É Só a RDNA próxima que vai pro É. 3. Mas se quiser dar mais 2. especificações... A principal mudança foi o soquete, né? A arquitetura, né? Foi pra LGA. Que eles chamam de LGA. que é o 1700. 1700. Falaram assim, chega de pino quebrado. Alguns até comentaram, né? Aleluia. Mas eles chamam de AM5, né? Que é a evolução. O anterior agora, aliás, o recente, o atual AM4, né? A arquitetura é Zen 4 ainda. Só que de 5 nanômetros, né? Zen 4 já é 5 Sim. nanômetros, né? O Zen 4... Zen 4. Não, mas o Zen 4 que saiu na série 6. 6000, ele era... Então, na série 6000 6 nanômetros. Era Zen 3. Zen 3. Ah, tá. Zen 4 É. só na Na série 7000. nova. Só Na 7000. Zen 3. Zen 4 agora. Isso. E 16 núcleos. Eu tô pegando como referência o top, né? Que é o Ryzen 9. A série é o Ryzen 9 7950X. Esse é o
Mas No momento, é. no momento é o referência aí, né? Ele tem 16 núcleos, 32 threads. 16/32. 16/32, 64 MB de cache L3 e L2 ele é 16 MB. Interessante, né? Essa arquitetura que é diferente da Intel, né? Que a Intel, só para comparar depois o modelo da Intel, que é a série 13, é 32 de L2 e 32 de L3. E o AMD é 64 de L3 e 16 de L2. Ele tem mais cache, mas porém a divisão é diferente, né? Mas aí é arquitetura, né? Lembra que a gente tá para ver ainda na série 7000 o V-Cache, né? Correto. Porque o V-Cache a gente só viu ele na série 6000, Só né? na série 6000, com 128 MB. 120, isso, tem mais essa ainda. E o TDP dele em boost, né, em alta, é de 170 watts. Eu não achei exagerado, eu achei ele. Mas estão dizendo que tá para chegar uns picos de 230. O clock dele, máximo, tá batendo 5.700. Lembrando que é o modelo de referência o Ryzen 9, ou 7950. Ele tá batendo 5.700 MHz no boost. Tá mal. No boost clock dele, tá? Bom, aí, falando de preço, eu não sei se o Fê pesquisou alguma coisa. Ele tem na Kabum já, viu, gente? Já tem. Já tem na Kabum para compra, né? Claro. Ele tá 5.499, R$5.500. É salgado. E a gente vai falar do Intel daqui a pouco. Ele é muito mais caro. Inclusive a placa-mãe dele, só para finalizar aqui, a curiosidade, a placa-mãe dele, que é a AM5, eu peguei como referência a S-Rock, que eu achei mais barata. Mais em conta. R$3.099 a placa-mãe. Só a placa-mãe. Só a placa-mãe para essa arquitetura dele. Enquanto que na Intel, por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco, do socket 1700, né? LGA 1700, ela sai por R$1.299, a mais em conta. É muita diferença, porque né? mesmo o interessante da Intel é que eles já têm placa-mãe. Exato. Já estão prontos, tanto com DDR4 quanto DDR5. Eu não sei se... bom, foi uma sacada, talvez, não sei se foi... foi uma ideia inteligente da AMD agora mudar a arquitetura, né? Nesse exato momento que a Intel tá lançando a série 13, né? Mudar, porque a Intel tá lançando a série 13... Então, a menos que ela consiga trazer algo que a Intel não conseguiu, então não conseguiu modo dizer, né? Mas a diferença de desempenho da DDR4 para DDR5 ainda é muito baixa. Não tem muita... A gente tá na final do DDR4 com 4.800 e a gente tem as DDR5 já chegando a 6.000. Já 6.000, isso. Mesmo comparado isso em desempenho, em benchmark, a diferença ainda é muito pequena no desempenho. Isso porque agora a AMD já, pelo que eu vi, eles estão suportando 6.500. 6.400, perdão. De DDR5. Então, isso que eu ia dizer. Pro Ryzen. Eu não trouxe esse dado aqui, porque. Mas se você para pensar que a série anterior, todas as séries anteriores, o máximo era 3.200. A Intel sempre foi à frente da AMD nesse sentido de barramento de memória, né? De velocidade de clock de memória. Sim. A AMD ela sempre foi limitada a 3.200. Isso que é interessante, né? Você pega a série 6 para trás, é 3.200. Então não adiantava nada você colocar uma DDR4 de 4.000 MHz, sendo que ele rodava 3.200. Nem a 3.600 Nem a não 3.600, compensa. Então, quando muita gente me procurava para montar setup, eu falava, a pessoa não acreditava. Eu tinha que mostrar a documentação. Isso aqui é a documentação da AMD, série 5, série 6. Olha, é 3.200. É até compatível, mas acaba baixando o clock, então, né? é um dinheiro que você vai comprar, você vai pagar mais. A menos você compra o chipset de topo de linha. Não, mas mesmo com overclock? É limitado ao processador. Né? O processador, ele limita a 3.200. Interessante, né? Ao CPU, limitado ao CPU. E agora sim, com a série nova, né? Que mudou a arquitetura, eles conseguiram aí levar... Porque era uma reclamação dos usuários de AMD. Era uma das reclamações, né? A AMD falava que não precisava, né? Não precisava de Como é que ela ia vender a série 7 se a série chegasse a entendeu? 4.800, né? A gente não sabe, difícil. né? A gente não sabe. Mas enfim, mas tá aí o Ryzen 9, eu achei ainda salgado, né? Em comparação com a Intel agora, né? Mas é que houve uma troca de arquitetura, né? Então é isso que a gente tem que levar em conta, né? Eles estão mudando a arquitetura, migrando para a arquitetura nova. Então aí, o valor, ele vai ser diferente mesmo, né? Então um lado do ringue já foi colocado, né? O outro lado do ringue, o Raptor Lake, né? Olha, o negócio ficou feio.
Tô Porque danado aqui. eles trouxeram aí a linha, a 13ª geração. Faltou o Cláudio aqui, né? Defender. Começou com a linha K, né? Com a linha mais poderosa. Por enquanto não tem nenhuma linha de entrada. A linha mais de entrada é o 13600K. É o mais de entrada, mas ele já tem 6 processadores de desempenho e 8 de eficiente, né? E é mais barato que a AMD. Sai mais barato, bem mais barato. Com Assim, certeza. em dólares ali eu vi 309. Sendo que um AMD 7600X peraí. Eu acho que eu anotei certo. 2.999. Mas eles falam que o 3.600 poderia ser mais pro 7700X, que é 399. Então, há essas disparidades de preço ali que... Tem bastante. Então, vai ser uma briga feia. Mas o queridinho aí, que é o 13900K, esse daí vai dar trabalho. Vão ser 24 cores. Então, são 16 cores eficientes, mais 8 de desempenho. Sendo que esses 8 tem 2 threads por núcleo. Os de performance. Os de performance. Então, assim, é muito núcleo e a Intel deu uma boa melhorada. Chegaram agora com os DDR5, não chegou tanto quanto a AMD, que é até no máximo 5600, 5200. Mas que já é muito rápida, né? É bruto, considerável, né? É bruto, né? É que o que se analisava, você estava falando que era limitado a 13200 AMD. Eu vi uns sites, tanto do Linus ou mesmo... Acho que no Adrena fizeram isso também. Eles pegaram vários clocks, 3200, 3600, 4000. Certo. Puseram lado a lado. O ganho de 3.200 para 4.000 não dava Irrisório. nem 5 FPS em alguns muito games, ou irrisório. às vezes 1. Você fala, que grande Você vantagem não que nota- você tem não se nota a você vai diferença. pagar um tanto a mais, né? Era Muito mais. muito a mais que não havia É que eu necessidade. falo, Vai aí entregar performance. tem que ponderar, porque o que você vai pagar mais, o processador não vai reconhecer, não vai precisar disso, no Ou caso você da nem série. usa, né? Você fala, É. nossa, vou rodar um Fortnite Não aqui. usa, Você fala, Não. nossa. E outra, sei lá. e a pessoa investe no NVMe, né, por exemplo, né? Sim. Aí sim, você pega Exato, o você NVMe, tem economiza. diferença. Com certeza. Isso, Você pega o NVMe economiza. mais rápido, né? De 3.000 megabytes, por segundo, né? Ou até 7.000, até né? 7.000, Já, né? Aí Com a você versão investe. 4.0. Aí sim você vai ter ganho. Aí eu digo compensa. que você vai ter ganho, Uhum. né? Ô, Fê, só para complementar aqui, Opa, por favor. ele dá 32 threads, né? Ele tem 32 threads. É o clock máximo dele chegou a 5.700. Eu tô Isso. falando do 13.900, né? Tá? Isso. O Rocket Lake S é o codinome dele, né? Ah, tá. Rocket Lake. Eu pensei que fosse Raptor. Raptor eu acho que é a série, né? É a série. É a série. Ah, tá. Entendi. O codinome desse é o aqui, codinome, tá? Rocket Lake, Uhum. é o 13900. Uhum. E, bom, arquitetura 7 nanômetros. Né? Isso. Chegaram aí Finalmente chegaram a finalmente aos 7 nanômetros. Se não é Intel 7, né? Ele tem um TDP um pouco mais alto que o Ryzen 9. O TDP dele em baixa 125 watts, que tá ok, e em alta 253 watts no tal do turbo. Então você imagina aquela 4090 com esse... Mas temos coisas interessantes aí que vai eu vou ter, falar, hein? dentro dessa série vai ter alguns modelos que vai dar pra você comprar desse 13900. Na verdade, sorteado, né? Não é todo mundo que vai poder subir o clock a 6 GB. Ainda vai ter mais essa ainda. Vai poder subir. Vai ter, diz que o pessoal falou, ainda não começou a vender, mas quando começar vai ter alguns perdidos ali que vão chegar a 6 GB. Alguns perdidos de lote. Você falou da memória DDR5, mas também aceita a DDR4, né? Porque ele trabalha Também, com... Isso, também. é o Isso que é o socket... legal, que a Intel ainda... E o legal da Intel favoreceu muito o usuário da Intel porque ela vai manter a mesma tecnologia, Vai né? O manter mesmo a mesma socket, base a mesma embarcada base, que já tá. exato. Sim. Então quem já tem aí a sua DDR4, Já tem uma 12ª, Décima tá com condições, exato. quer investir, aí vai valer a pode pena. pegar uma 13ª mesmo, tanto Você pegou um preço de referência? Eu peguei o preço de referência Só peguei em dólares. eu não peguei sei na se- Kabum, desse mesmo, o i9 13.900. Já tem no Brasil também, legal. Na Kabum eu peguei a 4.499. Então ele tá É o bem... 13.900? É o 13.900. KF. Uma série KF. Nossa, ainda o 4.499. Olha aí a vantagem com relação a o KF AMD, é mais hein? barato do que o K, Ele é o KF aqui que eu peguei como referência. O F é sem placa. sem chip gráfico. Mas quem compra um processador desse tem que Desse ter uma não plaquinha, usa né? vídeo on-board, né? Pelo amor de Deus. Mas pelo mesmo amor de assim, Deus, né? o laboratório do Linus
Vou contar um negócio legal que eu Opa. vi lá. Eles montaram o laboratório e estão padronizando os setups. Eles antes, cada um tinha um computador. Então era uma bagunça. Tinha Threadripper de um lado, na verdade os editores Nossa, usavam que Threadripper. inveja, hein? Um Threadripper Só pra que aí você editar. fala, 128? Threadripper, pô, o Threadripper ganha um inveja. tempo violento na edição. Nada, eles tiveram mais trabalho do que se fosse qualquer outro PC. Poxa. Eles falaram que o Threadripper esquenta demais, os trabalhos atrasavam porque vivia dando thermal throttle. Eles O falaram throttle. que era defeito de até atualizar o Windows, tentaram atualizar para a última versão, regrediam, não acertava o Threadripper. Ele perdia desempenho em atualização. Caramba. Então eles falaram, é tanto trabalho que os Intel K não dava trabalho nenhum. Eles resolveram ir pro K. Só que não é o K topo de linha, 12900, é o 12600. Eles falaram, por que vocês não foram pro 12900? Ele falou assim, primeiro que é muito mais caro, É. e a gente fez um setup ideal para todo mundo, com uma RTX 3050, não é nem uma 3060. Não, Eles sim. falaram assim, 3050 tá mais do que o suficiente. Aí quando ele foi até montar, ele falou assim, o disco de 2 TB, ele falou assim, é muito exagero, né, gente? Pô, peraí. Falou assim, vai ser com 1 TB só, tá mais do que o suficiente. Tranquilo. E, enfim, eles fizeram uma Deu máquina uma pra enxugada, fez um padronizar setup todo legal, mundo. que tem rendimento. Porque eles falaram Hum. assim, a gente pensou, a gente pegou os principais marcas, com certeza pegaram HP, Dell e outras Sim, marcas, sim. só que falaram assim, a gente montar, a gente vai economizar alguma coisa. Ah, com certeza. Eles sabem, né? O workstation de e marca hoje é muito caro. sem contar com muito caro. patrocínios, eles têm patrocínio Seasonic, faz fonte de É, primeira. aí fica Aí legal. Aí tem fica Noctua como cooler. Aí E fica vai fácil. ser, fácil pra não eles, é né? cooler de Water cooler. water cooler, é o cooler passivo, cooler Tower. tranquilo, tower mesmo, né? Ah, mas Que tá mais do que o tá suficiente. mais que o suficiente. Então, eles montaram ali um setup, ficou muito bom, ficou muito Custo-benefício. equilibrado, excelente Palavra-chave hoje, né? custo-benefício. Custo-benefício. Falaram Com assim, certeza. vocês Benefício. podem overclockar, mas a gente não vai overclockar, não. Ele falou assim, até vou deixar os meus funcionários overclockarem, mas ele falou assim, pros trabalhos, mantenha o clock padrão. Agora você falou do Threadripper, eu fiquei curioso porque o Adrena fez um teste com o Threadripper um tempo atrás, né? Eles simularam 4 máquinas rodando gamer em cada. Eles dividiram os núcleos, né? Eles dividiram os núcleos em 4 para 4 estações. E os caras, só que uma deu ruim. Então aí não deu certo, não conseguiram virtualizar. Aí virtualizaram só em 3. Mas ele teve um desempenho satisfatório. Agora a gente tá falando de um processador na casa dos seus 20 mil, né? 20 mil reais. Exatamente. Que frustração, né? Você investir num processador Porque- desse Não, e não ter solução térmica, Porque não você ter. vê, a gente tá né? falando de um 13900K, e nos Estados Unidos, vamos pegar um pouco o preço de referência dos Estados Unidos. Na época que se lançou o primeiro 9900K, custava $1.000. Isso sem pandemia, tá? Tô falando sem pandemia, tempos normais ali. E na época o pessoal falou, ô Intel, $1.000? Caro, tal. Todo mundo reclamou na época. O Threadripper foi chegando, só que muitos sempre falavam, Threadripper campeão. Você fala, tá, mas na época, se você fosse comprar, era $4.000. O preço estava muito próximo de processador de servidor. Servidor. Aí o pessoal falava, não, peraí. Né? Aí até na época a AMD chegou a lançar um Threadripper de 2.000, né? Só pra dar uma Mais barato. quebrada ali. 64. E inclusive foi o último que eles mantiveram mais tempo no mercado, que os outros eles foram tirando que ninguém comprava. Não era um de 32 núcleos, se eu não tô enganado? Isso, É era de 32 32. núcleos, né? Porque, 64 do 13. porque, E aí tem o 32/64. porque tem o tinha 64 o. barra Isso, 128. 128. Porque É. tinha o Série 9 de 16 Isso. e aí tinha o Threadripper de 32. Era o mais barato ali, custava 2.000, o seguinte já custava 3.000 pra cima. Já subia Então, consideravelmente. o de 64 era 3.000 mais ou menos. Isso. E o de 128, maior exagero, $6.000. Aí você pega lá, a Intel, o que a Intel fez na época? Não, Eles mas tinham... como é que você consegue dar clock em 128 processadores? Núcleos, cara? né? Não, tem na como, verdade o clock é baixo. era um clock baixíssimo, era É. 3 GB só. Não compensa. Até o pessoal falava, Então, qual nossa, a viabilidade, né? É. Eu não entendo também, não tanto consigo é que entender. eu vi um teste que o Linus fez, um teste que qualquer um pode fazer em casa. Diz que é um script que abre várias abas no Chrome, de diversos sites aleatórios. Ele abriu 100.
não era um Threadripper, era um Epic de 128 núcleos. 2 TB de RAM. Ó, o exagero, né? Nossa. Falou assim, vamos ver, será que aguenta os 2 TB de RAM? Será que a gente consegue dar uma cosquinha? Quando ele chegou a 1000 abas, só estava ocupando 200 GB de RAM Nem dos 2 TB. Quer dizer que é 10%. 10%. Ele falou, uau, chegamos a 10%. Ele falou, vamos aumentar um pouco? Quando eles chegaram a, eu acho que 4.000 abas, Threadripper não deu conta. ainda tinha memória. E tinha memória. Tá vendo? É. Não é falta de memória, é falta E aí, de... quando ele só passou o mouse por cima dos ícones de cada abinha, começou a recarregar, aí travou. Aí ele Aí deu tela azul. aí ele abriu o bico. Aí caiu. E era o Windows Server, que era pronto para isso. Thread Então nível eles hard. falaram, vixe. Aí eles fizeram outras operações para tentar lotar a memória. E, aliás, não, era uma memória de 4 TB. Eles falaram assim, ó, diz que o Epic aguenta 4 TB. Eles falaram assim, a própria Intel fica limitada a 2, porque eles falaram, a gente não consegue conduzir mais que isso. A gente até aguenta 4, mas a gente recomenda Endereçar 2, isso porque é a gente não difícil. consegue endereçar. Poxa, como é que aí- vai endereçar? Eles foram fazendo testes, o Threadripper crashou nos 2. Caramba. Ele não chegou a 2, crashou, ele não subia. Então, não é isso conseguia. que muito usuário que vai. Isso, que nível servidor. é né? muita pessoa que se fica iludibriado, né? É. Vou comprar um Epic. Threadripper. É. Aí, qual que é a viabilidade, né? É. É isso que eu penso, né? É custo-benefício. A palavra hoje pra nós, eu acho que É. não só pra nós, né? O próprio americano, o Ah, o europeu. Vamos falar de custo-benefício? É Custo-benefício, custo-benefício, né? Soltar aqui o... Pode falar. Claro, Por favor, você a, falou pouco. a mas vamos lá. experiência, né? claro. Cara, recentemente, de novo, um desses Avels que eu tive a oportunidade de lidar, um notebook Avel com a série 12 da Intel. O 12700 HK. Ah, Forte, hein? Ele é 6/12 mais 8 Efficient Core. Certo? 24 threads total. Eu tive a oportunidade de instalar o Ubuntu nele, certo? Acompanhar toda a parte de instalação e entregar para o colaborador que vai ficar com ele. Só o tempo de subir o sistema operacional, cara, Só o boot. caiu para menos da metade. Menos da metade. É fantástico. o Isso porque desempenho, eu né? lido, a maioria dos equipamentos que eu lido lá, ou é 10ª ou é 11ª Sim, geração e 7. Só o fato dos Efficient Cores Já superou. traz um desempenho absurdo. Esse processador passa dos 4 GB no notebook. Já imagina, cara. Passa dos 4. Era Sim. inimaginável E a isso daí. eficiência Amazon. térmica? Como é que fica? Não esquenta. Como é que pode? Então a Intel melhorou isso, Sim, né? a Intel Cara, melhorou a não dissipação. esquenta. Dos dois Avel que eu mexi, o antigo, com 10ª geração, fervendo, com uma 2060 fervendo, quente, muito quente, carcaça de alumínio fervendo, E o carcaça de alumínio dele acima de 70 graus, só pra você ter uma ideia. Nossa, meu Deus, tava pelando. O 12ª geração, Friozinho. cara, nem vento quente direito. É. Como é que pode, né? filho? Eficiente core. Eficiente core. E o meu notebook que eu tenho do trabalho, ele vive saindo um calorzinho. Ele é fininho, né? Isso. É da Lenovo, enfim. E é a 10ª geração. Não é nem o décimo. Não é nem os 5 de H. É o U. Esquenta Fica pra o dedéu. P14. Não, é o 10110. Caramba. É o mais fraquinho da linha U. Esquenta pra caramba. Esquenta demais. Então, mas daí eu acho que aí a engenharia, a Alguma arquitetura da dissipação Lenovo, ali, né? Então, mal feita, engenharia de dissipação ali que tá errada. Voltando, Mal feita. voltando a esse colaborador. Ele tava com de 10ª geração, certo? 32 GB de RAM. Uma maquinona. Demorava 9 horas para compilar um kernel do Linux. Nossa. Ô, louco. Um i7 de 10ª geração. Aham. Adivinha quanto tempo esse 12ª geração fez? Metade do tempo, Menos de reduziu. 1 minuto. Hã? Menos de 1 minuto. Calma. Não, aí Não exagera. mas fez em metade. Chutando 9 horas de trabalho 9 no horas. i7 de 10ª Fez geração. em 3 horas, então. 2 horas e pouco. Oi. Caramba, cara, que diferença gritante, cara. é Mas daí gritante. ele tem NVMe.
NVMe E o de décima também tinha o NVMe? também. Praticamente mesmo. Já esse 12ª já tava com NVMe de Uhum. 4.0. Se bem que na compilação aí E é rodando processamento. Linux, né? Rodando É. Linux. Se bem que para compilação é processamento mesmo, Porque processador, né? o que eu sei do Windows, né? O Windows tem uma limitação que até hoje no 10, o 10 introduziu o duplo processamento no boot. Só que até então era só monoprocessado. Por isso que demora para Por isso subir. que demora É. até hoje. E detalhe, descobriram recentemente que ele não aproveita o NVMe. Recente no boot. Ele não aproveita nada. Diz que ele chega a no máximo 100 mega, não sei quanto que é. Diz que é muito No pouco. boot, você fala? É. Não, no boot. No Por isso princípio que do boot, demora. Nas primeiros... Você já deve ter visto, eu já tive a oportunidade de ver, eu vi um M1. Cara, um M1 do zero, estancado, certo? Você aperta o botão, É rápido, né? cara, não dá tempo de pensar. É, eu vi vídeo já, eu já vi vídeo. A tela Eu já tá vi lá. vídeo. É. E aí Imagina, você fala, cara. pô, é diferença de hardware? É. Cara, pode até ter Tá. uma diferença Então, de mas hardware. o Windows dá muito Mas gargalo não é para muito muita coisa. gritante, porque é Mas a tem mesma base de armazenamento, é o mesmo É. NVMe. Só que é embutido na placa mãe. É tudo ligação direta com o processador. É. Você Cara, não mas tem, ó, eu vi você não tem um. aquele o encaixe. Eu não sei É. o quanto que dá de tempo de resposta, né? Isso eu não sei. Eu vi um teste. Mas dizem que é tudo embutido na placa. Então, se queimar a placa, perde tudo. A principal vantagem da Apple é o fato de você ter a base do hardware e a base do software desenvolvido para mesmo. Então, você aproveita a eficiência era a ideia de que eles ponta a tinham ponta. desde o começo. Sim, né? de ponta a ponta. É. Mas ó, o Windows ele gargala muito nisso. Eu vi um teste, eu comprei antes de comprar um pendrive da Kingston, da série Kaizen, chama Kaizen. Ele é um que bate 200 megabytes de leitura e 140 megabytes de escrita. Ele é um USB 3.0. Eu falei, pô, eu vou pesquisar sobre isso, porque ele é um pouco mais caro, né? 32 GB. Eu vou pesquisar. Aí comecei a achar uns vídeos de um americano, o cara fazendo teste no Windows e no Linux. Eu não lembro qual que era a versão do Linux, acho que era o Ubuntu. No Windows, ele para leitura, ele não passou de 100. E para escrita, ele não passou de 50. E no Linux, ele bateu certinho a especificação. Você acredita, cara? Então, assim, eu já sabia, eu já suspeitava mesmo que o Windows tinha esses gargalos, né, de transferência, entendeu? E eu acabei de ter a prova naquele vídeo que eu vi. Poxa, ele falou, ó, não é a Kingston que tá mentindo aqui. E ele falou, não é a Kingston. Isso já aconteceu comigo também. E era um Windows 10 que ele tava usando ali e tal. Foi na época da minha transição para Linux. Que eu comecei a perceber ao vivo ali. Eu falei assim, peraí, tem coisa diferente aí que eu então tem algum gargalozinho, eu não sei se é o kernel, o que acontece. Mas isso com na Windows época que tava todo mundo adotando XP, eu tava começando a usar o Linux ali. Nossa, mano, eu tava migrando pro 7. Falei assim, não, o 7 é melhor, né, tal. Eu falei assim, tá, mas uma coisa ali... Quando eu transferi, eu falei assim, já foi? Falei, não, peraí. Fazer o mesmo arquivo no Windows, enfim. E demorava mais. E demorava. Eu falei assim, não, mas peraí. Eu falei assim, até aquela janelinha de quando terminava e enchia a barrinha no Windows, ficava travado, no Linux, sumia. Falei assim, não, tem coisa errada. Aí eu comecei a pesquisar. E aí eu caí no outro site que eu percebi. Por fim, eu comprei o pendrive, testei realmente no Windows, ele baixa muito mesmo. A transferência e a leitura. Ele realmente baixa no Windows. Eu testei até no Windows 11, no Windows 10, tudo USB 3.0 na mesma porta. E ele baixa mesmo. E eu não tenho um Linux assim nativo para testar, mas eu gostaria de testar também. Eu tenho certeza que o que ele passou ali é verídico mesmo. O Linux ele tem uma diferença. O que você pode fazer é tentar, se você tiver um segundo pendrive, rodar no pendrive. Né? Então, é uma ideia, né? Ele offline, tipo off ali, não sei, sem instalação. É live, né? É live, né? Sem instalação, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer. Ubuntu, né? Eu vou pegar o Ubuntu, que é uma versão legal. É o mais facinho, né? De testar. E funciona muito bem, porque o... 20.04, por favor. Não, 20.04. Ué, por que não 22? Ué. 22 funcionou bem. Não estou recomendando 22 no momento. Eu recomendo 22 porque ele tá funcionando muito bem no meu PC. No seu. Tá funcionando bem. Mas o que aconteceu? Sério mesmo? Perdendo interface. Caramba. Ah, é? Nossa. Muitos, não é pouco, não. O meu no 20
Tá certo que é hardware antigo, né? Mas no 20 ele dava muito problema. Eu sei que eu tive problema. É porque o meu notebook é híbrido, né? Ele tem placa de vídeo. Aí o híbrido sempre dá problema. Onboard. É onboard, ele ficava. Eu pus o Pop!OS 22. Aí eu instalei. Numa das atualizações, crashou tudo. Aí eu fiz, deixa eu tentar remover isso aqui. Aí perdi a interface gráfica. Eu falei, você quer saber? Deixa eu reinstalar tudo. Isso. Instalei, atualizei, não aconteceu mais nada. Tudo balinha, No balinha. 20. No 22. No 22. 22 Uma era vez só. crashado, não dá mais pra resolver, né? Eu tentei, gastamos o que eu esforço lá, tentei, mas- o que eu tentei, é porque assim, ele apresenta todas as dependências. Eu sou meio chato, eu tentando. Metódico, né, chato? Você é sou- metódico. Eu sou até paciente, né? Porque tem muitos que falam, já vou Larga zerar a aqui. Mas quando eu cheguei a um ponto onde eu limpei praticamente a fila, tinha um item, aquele único item eu fiz a besteira de remover. Não era. Porque dizia que era duplicidade. Não era pra remover. Porque ele tava com as duas. Vamos dizer assim, como se tivesse uma instalada e a outra duplicada. Eu falei assim, vou remover a duplicada, né? Não, aí não voltou mais o sistema da interface. Eu falei assim, deixa eu instalar a interface. Reinstalei. Até voltou. Só que aí o xizinho sumiu as outras coisas. Eu falei assim, nossa, é verdade, o Pop!OS, ele usa uma adaptação do GNOME. Ele não tem o próprio GNOME. Caramba. Ele tem outro sistema, o Cosmic. Mas aí depois eu reinstalei, não aconteceu mais nada. Tá zerado. Até hoje. Tô usando todos os dias. E o Ubuntu, ele funcionou muito bem. Eu esses dias instalei o driver da NVIDIA mais atual. A bala. Tá rodando. Tá rodando. Tá rodando então uma boa. fica quietinho. Às vezes uma atualização, sim. Pode dar problema. Você fala, dá um mês, ou às vezes uma procurada lá no fórum, lá, eu sempre caio na comunidade deles. Eu tinha que. Eu já me cadastrei lá. Nossa, os caras têm tudo lá. Nada que não se recorra a um fórum, né? O cara fala, roda isso aqui. Funcionou. Fórum é comigo mesmo. A gente tava pensando em fazer a mudança do default, da instalação da 20 para 22, mas depois de algumas máquinas liberadas para colaboradores, a gente optou por manter o 20. Tá muito Não, o 20 estável. LTS tá muito bom, Tá sim. bem estável. Pelo menos agora, né? Ele tá bem estável. O bom do 22 que eu achei que ele tá muito responsivo. Ele tá muito... Mas assim, o meu teclado é um teclado da Cooler Master, o Devastator 2 lá. Ele tem... A única coisa que não funciona é a luzinha dele, que é no scroll lock. Aí não liga, né? Aí você tem que rodar um comando lá, ele faz funcionar. Aí tudo bem. Mas, quando eu colocava para aumentar o volume pelo teclado, sempre existe um delay. Seja o Windows, Delayzinho. seja o Linux, eu sei que existe um delay. Só que no 20, eu apertava e esperava 1, 2, 3, aí ele aumentava o volume. Nossa, mas aí é um delay muito grande. No 22, é na hora. Instantâneo. Então, é isso que eu achei uma diferença brutal, assim, que eu falei, nossa. E outras coisinhas ali. Quando eu ponho um pendrive, no 20, ele começava a contar, aí começava assim, 100 mega, você fica até feliz. Nossa, tá gravando a 100 mega, né? Aí ele começa a cair. Quando tá quase terminando de transferir, na real, na verdade ele não transferiu a 100 mega. O arquivo só tem ali 100 mega. Aí você fala, poxa, mas peraí, deu 100 mega, deveria ser 1 segundo, não X 100 mega por segundo, ele tem 100 mega. Assim, não, peraí, tem coisa errada. No 22, ele começa a bater, ele começa a 100, depois ele vai baixando até a velocidade real. O Windows nem identifica. O Windows 10, ele não... Nesse pendrive, é um pendrive rápido que eu tenho também da Kingston, e 3.0 e tal, e ele não nem reconhece direito no Windows, no Linux, pelo menos ele tem acertado. Eu fiquei espantado. Normalmente era o contrário. Era sempre o contrário. No Windows, identificava a velocidade, quanto que transferia, quanto tempo que levava. Tá certo que é aqueles processos do tipo, 5 minutos para terminar. Aí passou 1 minuto, você fala, continua 5, né? Você fala... Não só tá 6. Tá estático, né? Aí do nada, assim, 6. Você fala, o que aconteceu aqui? Eu que o diga, fazendo backup de cliente aqui usando o Windows, cara. E HD externo 2.0, entendeu? Tem, porque o notebook do cara é 2.0, você tem que fazer 100 GB de backup e você leva meio dia pra fazer, entendeu?
O meu pai uma vez também trouxe Ele não tem o um que fazer. cartão de memória ali, É. ele falou, nossa, um monte de foto que tinha aí do celular, não funciona mais, o Windows não reconhece. Eu falei, pai, peraí. Fiz no Ubuntu ali. Pá, já abriu tudo. Ele primeiro reconheceu que tinha espaço. Eu falei assim, mas não consegui abrir as coisas. Peguei um restaurador lá que faz a checagem do disco, ele fez a checagem e uma reparação. Na hora voltou a funcionar. Fiz Aí. backup, formatei o É. cartão, Cara, copiei na tudo, verdade, passei pra ele, tá funcionando no celular, tá tudo 100%. eu não sei, cara. O sistema de arquivo do Windows, ele é muito, ele é muito vulnerável, ao meu ver, sabe? Eu não Inclusive, confio, o sistema de não arquivo do confio. Windows é o Não, a único... gente não vai ter mudança nesse sistema de arquivo? Até agora, o Sim, Agora não. o Sim, NTFS tem, faz tem. século O já, né? NTFS é da Tem. época do Windows NT. É, já Existe faz um século. chamado... Eu não sei se é EFT. Tem um do Windows novo que finalmente aguenta mais do que 2 TB. Oh, enfim. Porque o Pô. NTF é... Não há- não- NTFS tem uma aceita limitação de arquivo. arquivo até 2 TB. É. até 2 TB, é. Exato. E aí esse daí não, ele tem... Eu acho que chega a 1 exabyte. Eu acho que ele chega que nem o EXT4, que é exabyte. Mas de independente capacidade. disso, eu queria que fosse mais confiável, né? Sim. Estrutura de arquivo, né? Sim. Confiável, né? Porque é muito falho, né, o do Windows, né? Uhum. Hoje, né? Você perde arquivo muito fácil, cara. Corrompe. Mas Né? é uma coisa que eu falo É pra muita muito gente. falho. Eu falo, gente, sabe o que é isso aí? É falta de cara que testa. Porque eles Isso. mandaram toda a equipe de 9.000 funcionários, 9.000 funcionários que testavam o Windows. Mandaram tudo Mandando embora embora? para economizar custo. É. Quem que é o tester? O usuário. Beta tester. O beta teste já tem lá. Poxa, eu acho uma vergonha eu abrir o meu Windows de empresa e ter lá Ser um beta paciência, Netflix, e Nossa. falar, pô, empresarial no passado não Não tinha poderia nada ter, disso. não poderia ter. É verdade, é. Netflix, pô. Você fala, Você tem eu sei que... o marketing do Windows lá pro cara poder baixar eu o sei que que ele até quiser. a empresa deixa, ouvi falar que deixa. Claro que eu não uso, né? Mas É. eu falo, gente, é um computador empresarial, não deveria ter Não nada deveria disso. ter, né? Ou mesmo teve outro dia onde deu tela azul. Eu tava falando com o povo no Teams, Pá. tela azul. Aí o povo até mandou mensagem no É. WhatsApp. Tá Felipe, o tudo que bem aconteceu? aí? Tá tudo bem aí? Eu falei assim, deu tela azul aqui. Cara, erro de instrução de memória, né, cara? É. Isso que é o problema. É um problema que eu não sei, cara. Como que Melhorou vai resolver bastante, isso, cara? Tá? Melhorou bastante esses Melhorou, últimos cara, anos, mas ainda dá, cara. É. é Windows, né? O meu PC, de vez em quando, dá isso aí, cara. É. Interessante, né? Aquele despejo de memória. Outro dia eu também. Eu tava jogando o GTA, tava tudo estável. Aí, finalzinho, tinha acabado de salvar. Eu falei, vou sair, eu dei um ESC. Aí ele não respondia mais. O personagem travado, eu falei assim, não. Eu falei, mas o que aconteceu? Eu dei um alt tab e tela azul. Despejo de memória, sei lá o quê. Carregando, Eu falei, mas armazenando. Então, mas isso que eu não entendo. Você Por tava exemplo, erro estável? de instrução de memória. Eu não sou engenheiro, eu sou leigo, mas não tem como fazer um cache pra isso? Porque se a memória falhar aquela instrução ali, ele quer armazena em um cache dentro do disco, sei lá que seja. Então, Já tem a swap, Já né, que ele faz, faz a já. troca. existe o que resolve Mas por isso. que não, O né? page file não funciona direito, né? Então, mas existe o que resolve isso, mas é via hardware, que são as memórias registradas. Mas mesmo em memória registrada que tem no meu notebook, por que dá isso? Então, teoricamente não era pra Teoricamente acontecer. não era, né, então. Porque ela registra Isso. Então. É dupla checagem, né? Sim, é dupla checagem, exatamente. Cara, e pra você explicar pro cliente que É. tá dando erro de instrução de É. memória, tá dando O tela cliente azul. vai querer trocar a máquina, você E fala, aí, não, e não o precisa, pior né? de tudo, aí onde eu entro no que eu falei agora, e corrompe arquivo do cara. O sistema de arquivo também é frágil, entendeu? Eu vi outro Corrompe dia arquivo do um cara. funcionário na minha frente, eu tava Entendeu? trocando, porque teve a atualização do notebook duro, na empresa, né? O cara na minha frente, mas não dá pra recuperar? Não dá. Então, uma vez que... Tem todas as fotos da minha família. Você fala, já tá errado de guardar no computador da empresa, não era né? pra ter isso aí, né? Fala assim, né? nossa, mas fotos... Eu falei, eita, mas até o próprio coitado técnico ali falou, não, entrega aqui a máquina. Não, mas não tem. Não, você fez backup? Não, então. Já se recomenda fazer backup. Eu faço isso desde sempre, porque eu vi o meu líder, na época, estava atrás de mim. Felipe, olha lá o e-mail, olha. Fala pra mim o que é. Falou, não, tá tal coisa.
você não tá conseguindo abrir? Ele falou, então, meu notebook parou de ligar. Nossa senhora. E assim, ele falou assim, Abraça esse rojão. deu tela azul e não ligou mais. Aí Eu já vi bate lá no suporte. Toca aqui, ó. Toca aqui o É bem, telefone aqui, ó. bem isso aí. Tô com o notebook aqui, moço. Não liga mais. Então, sabe os arquivos que estão aí Você dentro? tem um Então, monte de preciso coisa. deles. Pior que você não sabe, é da empresa. Tá cheio de planilha. É. Então, Não é mesmo? Você tem essas- backup? Não tenho. as- Você já viu falar do E aí- Dropbox, é, o Google Drive? Ele te dá 20 É, GB. e na empresa, OneDrive. tem as... Agora Ele é faz o OneDrive, sozinho. mas antes era o Box. Cara, eu canso de O ensinar. Box era, Eu era canso, ilimitado. eu canso de ensinar a gente aqui, instalar o Dropbox pro cara e falar assim, ó, ele sincroniza com essa pasta, ó. Qual que você quer? Área de trabalho? Tá bom. Você quer documentos? Tá bom. Então tudo que você colocar aqui, ele joga automático pra lá. E vice-versa. Entendeu? Cara, eu não sabia disso. Pô, tem 10 anos que eu trabalho com a máquina e não... Cara, simples, cara. Simples. Um tutorialzinho do Google que você consegue pegar ali, você consegue fazer um backup na nuvem. Entendeu? E o cara não consegue. Planilha Bem de por aí. empresa. Planilha... E não é planilha grande. É coisa de 1 GB, 2 GB de dados, mas é Uhum. tudo planilha, cara. Sim. E o cara perde. O cara perde, cara. Hum. Eu já vi assim, nego perder mesmo. Porque além de corromper, às vezes o HD dá pau, né? O HD corrompe. Tem tudo isso aí. E às vezes corrompe com essas telas azuis que dão, né? Aí o cara tá no meio da planilha, corrompeu, não consegue recuperar. Eu vi muito isso. Gente, pra meio que finalizar aqui o tema de processamento, a gente tava falando de solução térmica, né? Esse TDP alto aqui, entre aspas, né? 230 watts. 55, 255 watts aqui. né? Na Intel. Na Intel, 253 para ser mais exato. E aí? Porque a Intel, assim, uma ressalva que eu tenho com a Intel é isso. Eles nunca tiveram uma solução térmica muito boa, eu digo assim, de cooler, né? Exato. De cooler, de dissipação. Sempre foi. A AMD deu um banho, né? Com aqueles coolers da família Ryzen, né? Com certeza. Stealth. Os coolers da AMD sempre foi muito, muito bem projetado. Bem projetado. Agora Só que a AMD tinha um porém que esquentava-se bem mais, né? Exato. Agora a Intel, como que ela vai solucionar essa série 13 aqui com esse TDP? Primeiro que esse LGA 17 1700 1700 da Intel já tem um pequeno defeitinho, tá? Então, o pessoal não comenta, evita Tem comentar. mais essa. Tem um pequeno defeito. E a base que segura o processador dá uma leve empenada. Olha, Já existe para vender, o pessoal um fabrica suporte. na verdade, você Substitui. substitui o Sei. original por uma peça de alumínio parafusada para fixar o processador. E aí ele não empena. Não empena. empena. Tem mais essa ainda. Então, uma coisa que o pessoal faz. E outra coisa é aquele processador, aquele cooler novo da Intel, que é preto e azul. Eu não vou lembrar, tem um nome. Tem um código de nome. Tem um código. Mas eu sei qual que você está falando. Que eu não vou conseguir pronunciar. Mas ele tem uma aqui. eficiência melhor. Tem uma eficiência melhor, mas é muito feio, pelo amor de Deus. Ah, sim. É porque ele tinha um LEDzinho também, né? Que brilha assim. Muito Não, o feio. conselho que eu dou pra todo mundo é o water cooler, cara. Sim. Porque por mais que a gente falou, tem muito Xing Ling, mas assim, por mais que a gente pague um pouco mais caro, mas por exemplo, tem um water cooler da Corsair de R$300. Sim. Né? Então hoje você comprar, eu penso assim. Já tem de 300? Porque Tem. 300, eu acho R$350 você difícil de compra. achar. É uma Mas série. 120, né? Mas é o HC. É um ventilador, uma fã, né? Mas Eu ajuda. acho que já ajuda. Ajuda. Bem melhor do que o original. É só vedar bem. H50 é de 150. Isso. O único coisa Eu que já fica com o fervi, pé já atrás tinha é o esquentado. pessoal mostrar lá que quando liga a bombinha o negócio estoura ali. Começa a vazar em Cara, tudo. Cooler Master não. Não, Cooler Master. Cooler Faz Master. 10 anos que eu tenho o meu. O Corsair. Não tenho mangueira ressecada. Não tenho O da Corsair, cara, eu vou contar pra vocês uma experiência, o que eu fiz no meu. O meu tem quase 10 anos. E como eu tava na dúvida, com essa dúvida, se a bomba tava circulando, porque eu não tenho Porque você tem que pôr a medida certa. Não. É lacrado. Não, ele é lacrado. Ah, ele é já- selado, já é selado. lacrado. Não, Tá, eu pensei que notei fosse- assim, parecia entendi. que o software da Corsair, chama Corsair Link, da Corsair. Ele monitora todo a bomba, os coolers. Uhum. Eu notei que a bomba, ele não tava subindo o giro como tava antes. Aí eu falei, poxa vida, será que ele tá me dando uma informação correta? Aí, o que eu fiz? Eu comprei no AliExpress um medidor de fluxo e adaptei na mangueira
Com essa adaptação, quando eu fiz fui fazer a adaptação, eu já limpei o cooler, limpei a bomba. Ele era selado. Troquei o fluido e coloquei o medidor de fluxo. Então agora eu consigo ver o fluxo da água. É uma coisa que a Corsair poderia até implementar, mas não colocam porque é um custo, né? Tudo é custo. Mas eu coloquei o medidor de fluxo, aliás, e ele tá perfeito. Ele tá perfeito, cara. Perfeito. Então o que eu falo? O cara compra um processador hoje de R$4.500, que é o i9 3.900, e ele não tem R$500, R$400 para comprar um water cooler. E eu falo pra turma, gabinete bom, water cooler. Eu falo pra turma. E Né? mesmo assim, eu vou esperar os não K, não preciso de um K pra overclockar. Por incrível que pareça. O i5, quase tudo é um o i5 já é bom demais. Mas o que eu penso aqui, por exemplo, ele chega a 5.700 MHz. Esqueci de um detalhe. No boost Você acabou clock. de me lembrar de um detalhe. Continua. Não. Eu digo assim, a solução térmica, nem a gente falou. A solução térmica tem que ser muito eficiente, porque para 5.700 MHz você falar que isso aqui não esquenta, né, Fê? Há controvérsias. Né? A não ser que o cara tá lá no Canadá, lá em Toronto, no meio da montanha lá de neve, entendeu? Mas posso mandar real? É pico. É coisa de... Mas mesmo, não. 10 milissegundos. 5.7 Só que a grande diferença é que, assim, a AMD é um pico para um núcleo. A Intel são todos os de performance. Mas ainda assim é pico. Mas não, eles sustentam. Não muito. Será que não? Porque eu vi nos testes que sustenta. Ele fica 5.700 constante. O 1.200... É gritante o negócio. Depende. Eu fiquei assim. No notebook ele bateu 4.5. 3 segundos, mesmo 4, pegando a 10ª segunda, baixa para 4. A 12ª. Não, mas aí a AMD, por exemplo, o Ryzen 3600, ele dá pico total no boost clock dele, ele fica. Tanto que o meu water cooler da Corsair, como eles são dois fãs, ele berra, 240. Cara. Ele berra, até onde eu sei, todo. Assim, quando são todos juntos, o da AMD faz o seguinte, ao invés de ele chegar no pico máximo, ele abaixa um pouco, mas deixa todos juntos. Né? Mas ele fica um clock mais baixo do que o declarado ali. A Intel não, eles estão tentando chegar a fazer o contrário. Eles estão querendo subir o clock de todos juntos. No overclock daquele 12900 que eu vi, que fizeram 100 mega cooler lá, não era não era refrigeração líquida, nem refrigeração com nitrogênio, nada disso. Fizeram 100, mas fizeram com uma ventilação estúpida lá, que ventilava, até eles colocavam o papel voava assim de tanto vento que fazia, né? Falando, bom, tá mantendo frio. Eles foram subindo a 5.500 com overclock, né? Porque eu acho que era até 5.300, o 12900K. E mantiveram 5.500 todos, não só os eficientes, mas os de performance. Porque eles falaram, os de eficiência normalmente ficam mais baixos, mas subiram junto. Os performance e o eficiência juntos. 5.500. Porque os de eficiência eu acho que chegam até no máximo 5. E não, chegaram a 5.500. Então, assim, e bateram Threadripper. Você falou que o que você com falou... menos núcleos, com a metade. Cara, eu vi um processador de notebook fazer uma coisa... 8 núcleos batendo 32. Fazendo algo... O que você falou do AMD é coerente, sim, porque apesar de você não ter, mas eu uso o Afterburner para fazer a medição, né? A medição lá. Então ele bate 4, ele é 4.4, mas durante o full ele baixa para 4.2. Isso ele baixa, mas é 4.2 ainda. Todos os núcleos. 4.2. Ele baixa para 4.2, mas ele é 4.4. Entendeu? Mas agora você imagina, eu quero ver esse aqui. A gente tem que esperar os testes, 5.700. Já tem vídeo, tá? Agora vem a surpresa, tá? Tem vídeo da 13ª geração da Intel, ok? Com nitrogênio líquido, é claro, salvo as considerações. Sim. Batendo 8.2 GB. Nossa senhora. Lembrando que o recorde anterior é de um AMDzinho, ok? Batendo 8.3. 8.360. É quase 4. Eu sei que era quase 839. Com nitrogênio também, com nitrogênio. Provavelmente. Mas o problema sempre foi o seguinte. Quais são os processadores que tendem a ter clock alto? Processadores que têm pouca quantidade de circuitos dentro dele. É porque eles são mais espaçados, tem mais espaço para dissipar.
Sim, Então, sim, a faz quantidade de sentido. transistor é menor, Sim, certo? A litografia dele não é tão pequena isso. e você consegue resfriar a Hum. ponto de conseguir clocks altos. Tanto é que o Sim, faz 7000, sentido, é. a série 7000, tá chegando a 5700, mas estão dizendo que eles estão baixando um pouquinho mais os próximos, que eles estão pensando em lançar É. Threadripper. Se você pegar o Threadripper da série 5, o clock é muito mais baixo, não chega a 3.7 que nem os primeiros. Ele chega a É. 3.2. Hum, Então, eles baixaram um pouco por causa desses problemas que eu É, falei. Que, Dissipação. dissipação térmica, né? É. Dentro do Agora- die, né? Dentro do die ali, né? Agora, esse Intel de 13ª, mesmo com a quantidade de instruções e E transistores tá batendo 8.7, miserável. 8.2, 8.2. ainda não é um recorde mundial, Miserável. mas já bateu 8.2. Com o 12900, o recordista, que ele até ganhou um prêmio porque ele achou a série específica do 12900K que aguentava chegar a esse clock. Ele achou. E pediu pra Intel. Intel, vocês me dão isso daí, eu pago tanto. Não, a gente faz. Ele achou a série certa, ele chegou a 6.9 GB. E Para uso doméstico. então, ele não, chegou. Não nitrogênio, essas coisas. Foi com water cooler ou nitro? Não, eu acho que ele usou nitrogênio, não tenho certeza agora. Só sei que ele chegou a 6.9, ganhou a plaquinha da Intel ali. Tem o pessoal que usa compressor, né? É, Compressorzinho, que é mais de boa, e tem o hardcore mesmo, que vai pro nitrogênio. Nitrogênio líquido mesmo. Ele joga o. Eu já vi. Né? Oh, Os caras jogam o nitrogênio. Linus, ele pegou. Sabe o compressor, o mesmo que você usa pra limpar? Ele usou esse compressor pro compressor de água. Caraca. Claro que ele teve que achar water cooler. uma mangueirinha e uma Pra adaptar abraçadeira ali. pra aguentar a pressão, porque diz que nenhuma aguentava. Porque a pressão usaram é. os melhores ali. A pressão Falaram, é. não, peraí. Eles foram procurar, eles Mas acharam. os caras, mas é levar ao extremo, né? Você corre um sério risco de derreter Nossa, tudo, né? ou Derrete, pegar- cara. Derrete, cara. Tá louco. Cara, uma curiosidade da 4080, da RTX, só voltando aqui. A 4090 Ti, eu vi hoje os caras falando que a Ti eles adiaram porque andou derretendo. Ah, sim. Andou derretendo a placa. Caraca. É. Eles adiaram o lançamento e a fabricação dela, eles protelaram. É. Porque os primeiros protótipos andaram derretendo. Você imagina, cara? A Meu temperatura Deus disso? do céu. Derretendo a placa. É exagero. Não, Cara, então, solução térmica é tudo, né? é. Pra você montar um setup, seja ele Uhum. notebook, seja ele desktop, Sim. até o próprio monitor, cara. Até o seu Sim, monitor sim. esquenta. Tudo esquenta, cara. Tudo Tá esquenta. certo que os monitores modernos, os bem feitos aí, eles têm esquentado muito menos. Muito né? menos, O LED já não Mas esquenta nada. Né? sala abafada, Ah, que bate sol, que Sim. parede esquenta. Essas situações assim. Isso é o maior vilão pra É. qualquer. Não só computador, mas pra qualquer eletrônico, né? Sim. Isso é o maior vilão, né, Sim. cara? É o maior Celular vilão. que o diga, né? O celular que o diga, né? O celular se esquentar, tchau. Então, bateu. infelizmente, é o país tropical, né? O Calor, nosso país é tropical e clima de deserto, né? Que aquele calor, É. umidade baixa de dia, à noite esfria. Mas legal, Mas né, é galera? Legal. Muita coisa por vir ainda. Tem muita coisa ainda. Mas A gente acabou. Já falamos bastante. A né? gente acabou Sim. prolongando, porque um assunto puxa outro. Mas Sempre legal, a se gente empolga. conseguiu abordar todos os temas, Isso né? A gente quer tentar voltar o quanto antes também, né? Claro, Com com certeza. certeza. Mas foi um papo bacana. Agradeço aí tanto a presença do Odmar e Opa. do André, né? Que estão aqui junto Tamo comigo. juntos. Eu, Felipe, sou apresentador. Me batizaram aqui como É o nosso Com âncora. certeza, nosso o âncora. âncora. Obrigado, gente. E em breve aí vamos ver aí alguns outros convidados, né? O próprio Isso, Cláudio, O né? próprio Quem Cláudio sabe dê faz parte da certo. equipe. Cláudio. Ele... E a gente aumenta a mesa aqui. A nossa não é mesa redonda, é mesa quadrada, né? Então, a gente consegue aumentar a gente mesa. consegue aumentar aqui. Né? Mas legal, valeu pelo papo, gente. É isso aí, uma Boa noite, noite, boa tarde, pra nós, bom dia. Ou Exatamente. bom dia, boa tarde para vocês Exato. também, tá? Até mais. Valeu. Até.